Boa noite a todos. Mais uma rodada de palestras que a gente está começando pela Fundação Getúlio Vargas, dando continuidade à disciplina do mestrado da EBAP. Até antes de começar fazendo a apresentação do Tomás, teve um colega aqui. Seu nome? Roberto. Roberto fez uma colocação com muita propriedade, tem toda a razão. Talvez falando em nome de muitos ou de todos os colegas, e é bom até eu falar agora que ainda não chegou, mas que muitas das vezes vocês alunos não conseguem fazer perguntas, porque às vezes os convidados, não que os convidados tenham menos importância, mas aqui é uma cadeira que os alunos têm que fazer o trabalho. Então, os alunos realmente precisam, e uma das notas dele é composta, a nota pela participação. Não com isso vocês precisam metralhar, entre aspas, o palestrante. Pode metralhar. Não podia metralhar o cara do BOP, que veio aí. Esse era complicado. Mas, bom, então, vamos combinar que as primeiras perguntas sempre, daqui para frente, infelizmente não me abordou antes, mas se tivesse feito, a gente teria alterado isso. Vai ser os primeiros 15 minutos, vão ser as perguntas do pessoal, dos alunos das fileiras azul marcadas. Não tendo mais perguntas, a gente passa para os convidados. Bom, dando continuidade aqui, mais uma vez agradeço em nome da Fundação Getúlio Vargas a presença de todos. Hoje é um dia, para mim, é um dia especial, porque eu conheço o Tomás, se não tem, deve ter uns 30 anos por aí. Trabalhei com ele diretamente. Tomás foi um empresário de longa data de uma empresa de engenharia, e eu trabalhei direto com ele, ainda eu começando na minha vida, e ele já era o vice-presidente da companhia da Montreal Engenharia, Internacional Engenharia, do Grupo Montreal. Teve uma carreira de sucesso e, mais do que uma carreira de sucesso como empresário, ele teve uma carreira de sucesso como homem, como ser humano, depois de que a vida... não digo que aprontou uma peça com ele, mas a vida deu um novo rumo para a vida dele. Ele vai contar para a gente, é uma pessoa encantadora, cativante. Sou suspeito porque eu sou amigo, mas eu garanto que se eu não gostasse, eu não falaria isso. Ele sabe o quanto eu gosto dele, realmente é uma pessoa do bem. E não é do bem, porque é muito fácil a gente fazer, outro dia eu ouvi isso, a gente fazer bem para um irmão, fazer bem para um filho, fazer bem para um sobrinho, mas fazer bem para alguém que a gente não conhece, esse é o grande diferencial. E Tomás é uma pessoa assim. Tomás, ele faz o bem pelo bem, não esperando que vai ter em troco, porque eu acho que alguém já está dando muito para ele, ensinando muito para ele, dando o que ele tem, tudo que ele tem hoje. Vocês podem falar, bom, você deve ser meio maluco, ele está numa cadeira de roda, como é que ele pode ter? Então o Papai do Céu está dando isso tudo? Não, vocês vão ouvir dele, e realmente a vida dele... Antes e depois do... Está aí, ele vai apresentar, antes e depois do acidente que ele teve, ele vai contar e tal, mas realmente ele mudou a visão de vida dele. Tomás, conduz aí, muito obrigado pela sua presença. Bom, ele agora realmente me botou numa cadeira de rodas, porque fiquei aqui paralisado depois de toda essa apresentação. Mas, enfim, vamos tentar colocar a coisa da seguinte forma. Eu, obviamente, quer dizer, é uma alegria muito grande estar aqui, mas, obviamente, eu não vim aqui dar para vocês, ou tentar explicar a vocês técnicas de administração, estratégia, gestão, etc., e coisa e tal, porque essa escola aqui está mais do que bem estruturada e é referência para isso. Mas o meu objetivo aqui com vocês é tentar passar para vocês qual é a melhor forma da gente administrar a empresa mais importante que a gente tem. Porque cada um de nós cuida de uma empresa, que é a empresa mais importante de cada um de nós, que é a vida. A vida é nada mais, nada menos, se você olhar de uma forma assim um pouco mais
não digo abstrato, mas de uma forma assim mais empresarial, a vida é uma empresa, em que você, cada um de nós, é o dono dessa empresa, quer dizer, não é bem dono, essa empresa foi dada a cada um de nós e cabe única e exclusivamente a cada um de nós administrar essa empresa, com total autonomia e total poder. Então, o meu objetivo aqui é hoje tentar passar a vocês como é que eu, ao longo do tempo, eu aprendi a ver a vida como ela é e percebi, ao longo do tempo, que muitas vezes as pessoas não veem certas coisas que são comuns ao longo do tempo. E são coisas que a gente não aprende na escola. São coisas que a gente aprende na escola da vida. Quer dizer, o tempo é que vai passando e a gente vai, a cada dia, a gente vai se graduando, cada vez melhorando nesse tipo de administração. O único problema que tem é uma empresa que é fácil de administrar, mas que tem só um concorrente. Agora, esse concorrente, ele faz um estrago na vida da gente que não tem tamanho. E é exatamente contra esses concorrentes que a gente tem que tomar cuidado e aí sim usar todos os métodos, todos os princípios, toda a estratégia para estar sempre derrubando ele, porque se você não derrubar ele, ele vai te derrubar. E como é que eu comecei a perceber essas coisas? A próxima vez, Carlinhos, você me arruma um microfone daquele assim de botar na orelha, porque senão eu fico tetraplégico aqui. Eu gosto de falar andando, agora ficar com o microfone na mão e andar ao mesmo tempo não dá, não. Dá, não faz isso, não. Aí fica muito feio. A imagem não fica boa. Mas, enfim, como é que eu comecei a entender isso? Eu comecei a entender da seguinte forma. Quando eu estava na faculdade, eu já tinha na minha cabeça bem assim estruturado o que eu queria fazer na minha vida. O que eu queria fazer em termos de formação, em termos de profissão. E tinha também uma convicção que era o seguinte, tudo que eu fosse fazer não poderia, sob hipótese alguma, afetar a minha vida de atleta. Porque eu sempre fui atleta desde pequeno. Montava cavalo para mim sempre foi um esporte assim, que não chama nem tanto esporte, quer dizer, o animal para mim sempre teve uma relação muito forte na minha vida e tem. E eu fui levado a montar quando era pequeno, eu nunca mais larguei. Então o hipismo sempre foi uma atividade, quer dizer, apesar de eu em outras... na época de colégio, ter participado de várias outras atividades, eu fui do meu colégio, fiz a seleção de basquete, de handball, fiz vários outros esportes, mas o hipismo sempre foi a minha paixão. Então, toda atividade, eu já sabia que o que fosse que eu fosse fazer em termos profissionais ou empresariais, não poderia afetar a minha vida de atleta. Então, eu tinha convicção exatamente do que eu queria fazer e do que eu queria ser. E tinha também uma certeza muito grande de uma coisa que eu não queria fazer, que era casar. Casar era uma coisa que eu não queria sob hipótese alguma. Não que eu fosse contra o casamento, mas é que na minha família, por questão de casamento, foi um problema extremamente assim, absurdo, porque na minha família todo mundo casou e separou. Quer dizer, não teve ninguém que tivesse casado e não separaram. Quer dizer, não foi só o caso dos meus pais e da minha irmã, não. Foram meus pais, minha irmã, meus tios, tias, primos, primas, quer dizer, foi... do que veio abaixo do meu avô, dos meus avós paternos e meus avós maternos, tudo que nasceu dali para baixo separou. Então, quer dizer, eu vivia num ambiente que eu achava o seguinte, quer dizer, na minha família, casar e separar é uma questão de hereditariedade, quer dizer, não tem jeito. Está no DNA, vai casar, vai separar. E eu só tinha um exemplo, só tinha uma exceção dessa regra, que é uma tia minha que é viva até hoje, ela tem 80 e poucos anos de idade, foi a única que não separou, e não é separada até hoje. E ela teve muita sabedoria para isso. Porque, o que ela fez? Ela não casou. Então, como ela não casou, ela não se separou. De uma certa forma, eu nunca fiz essa pergunta para ela. Eu falei, tia, você por acaso achou que se você casasse, você ia separar, por isso que você não se casou? Eu nunca fiz essa pergunta, mas eu tenho certeza que se eu perguntar, ela vai responder isso. Então eu vivia com essa coisa na minha cabeça, quer dizer, eu não sonhava um dia em querer ter uma mulher e ter filhos, mas da minha cabeça eu achava que não tinha jeito, eu ia separar. E tinha uma amiga minha, que eu digo amiga minha, quer dizer, nós fomos praticamente criados juntos desde pequeno, porque os pais dela eram amigos dos meus pais, enfim, a família dela, ao contrário da minha, quer dizer, a família dela era perfeita, super bem casados, os pais, os parentes, uma família daquela assim, bem unidas.
E ela não se convencia, quer dizer, ela não conseguia se convencer de que a questão de fracasso de casamento numa família era uma realidade. Ao contrário, ela tentava me convencer ao contrário, que eu tinha que quebrar esse elo, de tirar da minha cabeça essa coisa de não querer casar, e que ela sentia que aquilo ia me fazer bem. E interessante foi que um dia ela virou-se para mim e falou: Tomás, eu já tentei fazer todo tipo de argumentação para você para tentar mudar essa coisa da sua cabeça. Agora, eu tive uma ideia que essa realmente vai ser, eu acho que vai fazer mudar a tua cabeça. Eu queria te apresentar uma amiga minha que estuda comigo, eu tenho certeza que vai mudar isso em você. Você vai apresentar uma amiga sua que você acha que vai mudar a minha cabeça. Eu não conheço essa tua amiga, você eu conheço. Se você não conseguiu, por que você acha que essa tua amiga vai mudar a minha cabeça? Aí ela começou a contar uma série de histórias e coisa e tal. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Eu não conheço ela, mas já ouvi falar, é uma família conhecida. Quando ela me falou o nome da família dela, eu confesso a vocês que eu tremia. Por que eu tremia? Porque o nome da família dela é Trussardi, né, dessa amiga dela. Quando ela me falou da família Trussardi, eu tremi porque é o seguinte, naquela época, eu estava com meus 20 e poucos anos de idade, quer dizer, no auge da minha garanhice, né, quer dizer, balada toda noite, saía com Deus e o mundo e coisa e tal, e obviamente casamento não estava na minha cabeça, mas o pessoal da minha idade, os meus colegas de noite, alguns já conheciam, outros não conheciam, mas todo mundo já tinha ouvido falar da tal família Trussardi. Por quê? Primeiro, é uma família de 10 filhos, que não é pouca coisa. Segundo, extremamente religiosa, de conceitos assim, e bases familiares enfim, bens assim, extremamente sólidos, muito concretos. E aí tem um fato que naquela época puxava muito a nossa vontade, que era o seguinte, que desses 10 filhos, 7 eram mulheres. E era tido entre os caras que conheciam a família Trussardi, era tido que as 7 mulheres, todas elas eram lindas. Ou seja, sair com uma trussardinha ali, você estava feito. Só que tinha um pequeno problema, quer dizer, nada que é bom vem de graça. Quer dizer, a tradição ali da família, quer dizer, todo mundo dizia que as 7 mulheres eram 7 mulheres lindas, todo mundo que não conhecia já tinha ouvido falar isso também. E tinha o seguinte, naquela época, quando essa amiga minha estava conversando comigo sobre isso, naquela época eu sabia que já tinham 2 irmãs dela casadas e tinha uma que estava noiva. E eu já tinha ouvido falar também que o namoro era uma coisa normal, quer dizer, mulher bonita namora, normal, coisa e tal. Só que, do portão para fora de casa, só saía com 2 irmãos pequenos. Vocês estão rindo, né? Porque não foi eu com vocês, quer dizer, era popular vela, manja, vela mesmo. Quer dizer, aí eu parei, confesso a você que eu parei, perguntei para essa amiga, eu falei, olha, deixa eu só entender uma coisa, quer dizer, você já sabe que o problema de casamento na minha família é um troço sério, que eu me acostumei a conviver com esta realidade que é melhor não me casar. Agora, você quer me apresentar uma amiga sua, que provavelmente deve ser linda, segundo, provavelmente eu vou me apaixonar por ela e pela família dela, mas só que eu vou ter que viver que nem um cachorrinho de açougue. Vou ter que ficar olhando ela que nem aquele cachorrinho de açougue, porque olhar aquela carne suculenta, comer nem pensar. Né? Porque o açougueiro vai vir ali e não vai deixar. Quer dizer, eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Mas eu confesso a vocês que eu falei, olha, deve ser uma boa ideia, porque realmente eu queria ver como é que mulher bonita, naquela época, como é que uma mulher bonita se sujeitava a um regime tão assim fechado, tão assim quase que de clausura, né? E eu pensava, pô, 2 caras, um tinha namorado e ficaram noivos durante 3 anos, o outro mais não sei quantos anos. Eu falei, pô, como é que funcionou? Como é que namora durante 2 anos e pouco? Sei lá que o cara foi honesto durante esse namoro, como é que funcionou? Eu confesso a vocês que eu fiquei curioso, eu queria conhecer como é que funcionava aquilo. E ela me levou um dia lá para conhecer a tal da Clara, o nome dela é Clara Trussardi. Eu confesso a vocês que quando eu fui levado lá para jantar lá, eu não fui assim, olha, ela ligou para a amiga dela, eu fui jantar, não era assim não. A mãe dela teve que ligar para a mãe da Clara, porque não era qualquer um que entrava lá não. E o meu pedigree não era dos 10 melhores, né? Então a mãe dela deve ter ligado, dizendo, olha, ele é um rapaz muito bonzinho, ele é muito simpático, é trabalhador, bom menino. A família dele não é muito boa, não. Mas ele é um bom rapaz, recebe ele. Quer dizer, deve ter sido uma coisa mais ou menos nesse sentido. O fato é que marcaram o tal do jantar para eu conhecer a família Trussardi e a Clara. Gente, sem brincadeira, eu me lembro que foi em junho, lá em São Paulo,
um frio de cão, aquela garoa caindo em São Paulo. Eu me lembro que quando eu cheguei na casa dela, junto com essa amiga minha, quer dizer, casa de família tradicional paulista, não é, ainda mais com 10 filhos, não é uma casa, é um casarão. Na hora que eu cheguei naquele portão, que olhei aquela casa daquele tamanho, toda iluminada, eu falei, eu estou roubado. O que eu vim fazer aqui? Eu já estava convivendo bem com a minha meia liberdade. Eu falei, se eu entrar aqui, eu estou lascado, eu vou ficar enclausurado. Mas já que estava ali, não dei outra. Tocamos a campainha, no que tocou a campainha, abriu a porta, não é nem a porta, abre logo um portão, né? No que abriu o portão, me apareceu uma deusa na frente. Na hora que eu olhei aquele negócio, eu quase fiz uma besteira, e essa amiga minha me segurou assim, eu falei, Tomás, essa daí não é a Clara, não. Eu falei, puxa, bem que podia ser. Aí ela falou, essa aí é a mãe da Clara. Ela falou, essa é a mãe? Pô, pode mandar vir a Clara, pode vir a Clara, pode vir a Clara, vem os filhos pequenos, pode mandar cachorro, pode mandar qualquer coisa. Não, porque, gente, sem brincadeira, eu me lembro que na hora que eu vi a mãe, e ela falou que aquela era a mãe, eu na hora me lembrei do meu avô, pai do meu pai, porque meus avós paternos e maternos foram dois casais maravilhosos. Mas os meus avós paternos, pais, meus pais, o meu avô teve uma vida política muito agitada, foi exilado do Brasil, teve uma vida bastante assim agitada, se envolveu muito em política. E meu avô, quando a gente era pequeno, ele tinha uma casa em Petrópolis e reunia os netos assim à noite para contar as histórias dele. E ele contava histórias assim fantásticas. Eu me lembro que uma vez, pequenininho, eu cheguei para ele e perguntei assim, já tinha muita gente na minha família separada, né? Eu falei, vô, como é que a gente faz para conhecer uma mulher bonita que nem a vovó e ficar casada com ela para sempre como você está casado? Aí me lembro que meu avô, ele era cearense, todo cearense quando pensa, ele coça a cabeça assim, né? Ele deve ter olhado para aquele peãozinho de gente daquele tamanho assim, e falou, meu filho, vou dizer você uma coisa. É uma coisa difícil da gente falar, mas você faz o seguinte, quando você for casar, estiver namorando com a moça, que você achar que você vai querer casar com ela, olha para a mãe dela também, porque vai ser mais ou menos igual a mãe que ela vai ficar. De modo que se a mãe dela for assim meio chegada uma tartaruga, um hipopótamo, você tem que saber que um dia você vai estar acordando todo dia com aquele hipopótamo, aquela tartaruga do teu lado. De modo que, então, não, gosto não se discute, né? Então, na hora eu sou ser bom, se essa é a mãe, a Clara está maravilha. Enfim, o fato é que não deu outro. Quer dizer, conheci a Clara há pouco tempo, eu estava namorando, e eu comecei a conviver num ambiente que eu nunca tinha convivido na minha vida, num ambiente de família. Aonde eu convivia num ambiente que era os valores, assim, os valores morais, os valores espirituais, tinham prevaleciam de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Quer dizer, eu como a maioria dos brasileiros, eu sou batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado, mas religião para mim era uma coisa totalmente fora de questão. Quer dizer, para mim existia Deus no céu, existe, papai do céu existe, mas aqui na terra quem manda sou eu. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada comigo mesmo, quer dizer, as coisas tinham que acontecer do jeito que eu queria, na hora que eu queria, da forma que eu queria, se não fosse assim não tinha jeito. Então religião para mim era uma coisa totalmente, não era que era supérflua, simplesmente não existia, era perda de tempo. E também no que diz respeito à união da família, porque numa família de 10 filhos daquele tamanho, é óbvio que sempre tem problema. É óbvio que sempre tem sofrimento, é óbvio que tem sempre coisa ruim acontecendo. E nessas horas eu via como naquela hora aquela família se unia, não só fisicamente, mas inclusive para dar força para os outros, mas acima de tudo espiritualmente. E eu via que aquilo dava uma força para a família de uma forma que eu nunca tinha visto. Quer dizer, aquilo que para mim era uma perda de tempo, está chegando outro quintelo que eu gosto de coração. Esse daí faz tempo que eu não vejo. Ele já me viu falando algumas vezes. Vou ouvir de novo. Hein? Tá bom. Mas, enfim, eu percebi que a parte espiritual, nas horas difíceis, dava uma força para eles que eu realmente nunca tinha visto na vida. E aquilo começou a me interessar. Eu falei, bom, eu quero saber como é que funciona isso. Quer dizer, porque não era uma coisa assim superficial, não. Eu via quando a coisa estava preta, eu sentia que aquilo dava assim um sentimento interior que dava uma força que não era normal. Então, quer dizer, obviamente, em pouco tempo, em 2 anos e meio mais ou menos, a gente já tinha decidido casar, e eu me lembro que eu comentei com ela, falei, claro, a minha preocupação... Eu tinha minha preocupação, sim, na questão de casar e separar.
na realidade, eu achava que tinha alguma coisa dentro que acontecia isso. E eu me preocupava, via, quer dizer, a Clara, uma menina maravilhosa, uma família maravilhosa, quer dizer, com todas aquelas coisas, tudo que bom que uma pessoa podia ter para formar uma família pela frente. Eu me preocupava em casar e, de repente, criar uma decepção ali no meio daquilo. Mas o fato é que ela foi uma das que mais quis, me deu força, não, vamos casar, vamos quebrar esse elo junto, vamos fazer a nossa família e vamos em frente. E casamos. Casamos, como tudo na vida, a gente, sobre certas coisas, a gente tem controle, mas tem certas coisas que a gente não tem controle. E a vida da gente, ela é tomada de coisas imprevistas. Não tem como a gente não fugir dos imprevistos, não tem como a gente não fugir das mudanças que acontecem, porque nós não temos controle sobre isso. E a primeira grande mudança que aconteceu na nossa vida foi 2 anos e pouco, mais ou menos, depois que a gente tinha casado, foi com a minha irmã. A minha irmã, quando foi na separação dos meus pais, quando se separaram, devia ter uns 16 anos, mais ou menos. Quer dizer, para mim foi um choque, no sentido que eu falei, eu não entendi porque eles estavam se separando, porque eu nunca tinha visto eles brigarem, nem discutirem, mas estavam se separando. Mas, enfim, eu, como já tinha minha cabeça muito feita assim para as coisas que eu queria fazer, para mim, sem problemas. Mas para minha irmã foi ao contrário. A separação dos meus pais, para ela, foi um desastre. Na cabeça dela, aquilo não ficou bem resolvido, ela começou a ficar cada vez mais perturbada com aquilo e coisa e tal, a ponto que o primeiro namorado que ela teve mais sério, ela resolveu casar. E eu me lembro que eu fui conversar com meu pai, quando ela estava resolvendo casar, eu falei para ele, pai, ela não está casando, ela está fugindo de casa. Você tem que fazer alguma coisa. Meu pai disse, meu filho, sua irmã quer casar, não tem jeito, ela vai casar e acabou. E não deu outra, ela casou, teve um filho e, pum, seguiu a tradição, separou. Separou, partiu para um segundo casamento, teve uma filha e estava partindo para a separação também. Só que nessa hora, quando ela viu que o segundo casamento dela também estava acabando e que ia terminar, a cabeça dela começou a passar o seguinte raciocínio. Ela imaginou que o sofrimento que ela tinha passado com a separação dos meus pais, os filhos dela iam passar o mesmo sofrimento ou talvez mais, mas só com a seguinte diferença. No caso dos meus pais, o sofrimento da minha irmã, a culpa não era dela, a culpa era dos meus pais. Mas o sofrimento que ela achava que os filhos dela iam ter, ela se colocava como sendo ela responsável. Porque era ela que tinha separado do primeiro marido, era ela que estava separando do segundo marido, portanto, o sofrimento dos filhos dela teriam sido causados por ela estar separada. E isso, na cabeça dela, acabou com ela, vamos dizer assim, psicologicamente, a ponto que um dia meu pai virou e falou assim, meu filho, qualquer dia desse sua irmã vai ter que ser internada porque ela não está bem. E eu via, de repente, minha irmã, a vida dela começou a cada vez cair, rolar abaixo. E eu me lembro que todo fim de ano a gente vai para São Paulo, eu e a Clara, meus filhos, vai para São Paulo para passar o fim de ano com a família da Clara. E eu me lembro, não dá para esquecer a data, era o dia 26 de dezembro, nós estávamos na casa do meu sogro, meu pai liga lá para a casa do meu sogro, me chama no telefone, diz, meu filho, vai para a casa da tua irmã, agora que ela tem que ser internada. Ele desligou o telefone na minha cara. Na hora que ele falou, vai para a casa da sua irmã, que ela tem que ser internada agora, dia 26 de dezembro, era uma coisa assim meio esquisita. Né? Eu, enfim, peguei o carro, saí voando para casa, lá para o prédio dela. Quando eu cheguei, eu subi lá no apartamento dela, a porta estava aberta, meu pai já estava lá com ela, ele estava na sala, sentado no sofá, e minha irmã estava sentada no colo dele, mas só que parecia um feto, ela estava assim toda encolhida, praticamente como se fosse um feto no colo dele, uma imagem assim completamente transfigurada. E quando eu olhei aquilo, eu me dei conta do que a cabeça da gente faz com a gente mesmo, quer dizer, o quanto a gente, às vezes, se autodestrói sem perceber. E eu vi aquela cena, eu sei que eu peguei ela pelo braço assim e falei, olha, vamos embora, você tem que ser tratada, você vai ter que, vamos internar você tem que estar bem para cuidar dos teus filhos, seus filhos são pequenos, eles precisam de você, eu sabia do trauma que ela estava passando, seus filhos precisam de você tem que ser tratada, você vai ficar boa, você não pode continuar assim de jeito nenhum. E quando a gente estava saindo, ela foi para o quarto dela pegar as coisas dela, só que na hora que ela entrou no quarto dela, ela fechou a porta e trancou a porta. No que ela trancou a porta, meu pai gritou da sala, meu filho, nesse quarto tem janela.
Quando ele falou, nesse quarto tem uma janela, eu imaginei, obviamente, o absurdo. Quer dizer, a minha irmã morava no 8º andar, eu sei que eu me atirei naquela porta para tentar arrombar aquela porta de qualquer jeito, não consegui. Fui para um quarto que tinha do lado, uma sala que tinha do lado, para passar pela janela, imaginando que eu podia pela janela, ir para a janela do quarto dela para tentar evitar que acontecesse qualquer besteira. Na hora que eu cheguei na janela, eu olhei para a janela dela, ela estava na janela, me viu e ela se atirou lá de cima. Do 8º andar, se despedaçou lá embaixo. Muito bem. Passaram-se 2 anos, também mais ou menos depois da morte da minha irmã, meu tio, irmão do meu pai, que também já vinha com uma série de problemas financeiros e de casamentos, uma série de outras coisas, se matou com veneno de rato. E um mês depois da morte do meu tio, irmão do meu pai se matou com um tiro no peito. E no dia 25 de agosto de 1991, eu estava treinando aqui na hípica com o meu cavalo para um concurso que ia ter importante naquele ano aqui no Rio de Janeiro. Meu cavalo, num treino, ele perdeu o equilíbrio no salto, caiu, coisa que é absolutamente normal nesse tipo de esporte, o cavalo se perdeu no salto, ele caiu para um lado, eu caí para o outro, e na hora que eu fui levantar, não levantei mais. Quer dizer, minha lesão é aqui em cima, nível T3, T4, eu me lembro que na hora eu não desmaiei, mas eu sei que eu fui levantar, eu só via minha cabeça balançando, meu braço mexia, mas meu corpo não mexia. Eu sei que a Clara veio correndo para perto de mim, porque no hipismo a gente tem uma tradição que é o seguinte: quando você está no concurso, você cai, o sinal para dizer que você está tudo bem é você levantar na mesma hora. Então, quando o camarada cai e não levanta na mesma hora, vai para lá porque a coisa está feia. Eu sei que a Clara foi a primeira pessoa que chegou perto de mim e eu disse para ela, falei, Clara, eu estou paralítico. E estava paralítico mesmo. Quer dizer, naquela hora eu tive a consciência exata de que eu tinha ficado paralítico. O que eu não tinha ainda tido a consciência era o processo que era a conscientização de ficar paralítico. Porque o processo de conscientização de ficar paralítico é um processo extremamente longo e extremamente doloroso. Porque é um processo em que você vai, a cada dia que passa, você só vai levando na tua cabeça a cacetada dizendo que eu quero levantar, não vai levantar. Eu quero tomar banho, não vai tomar banho. Eu quero me vestir, não vai vestir. Ou seja, o dia inteiro, tudo aquilo que eu fazia, eu não ia fazer mais. Tudo aquilo que eu tinha planejado conquistar, eu não ia conquistar mais. Ou seja, era o dia inteiro, era não, quer dizer, foi numa fração de segundos, tudo mudou. Ou seja, não é que tudo mudou, tudo acabou. Acabou numa fração de segundos. E tinha uma coisa que arrebentava comigo mais ainda, que era todo dia. A Clara, quando ia me visitar no hospital, ela entrava, eu passava o dia inteiro deitado, chorando, desesperado. A Clara entrava no hospital, entrava no meu quarto, meus 2 filhos, naquela época, meu filho tinha 11 anos e minha filha tinha 9. Ela entrava no quarto, meus filhos entravam no quarto atrás dela, meio assim que escondidinhos. Eles me viam chorando na cama, eles começavam a chorar e os 2 saíam correndo do quarto para eu não ver eles chorarem. Quer dizer, a preocupação dos meus filhos, eles choravam porque eles viviam chorando, mas a preocupação deles era eu não deixar que eles vissem eles chorando para que eu não sofresse mais ainda. Aquilo acabava comigo. Aquilo acabava comigo e chegou num dia que eu chamei a Clara, falei, Clara, quer saber de uma coisa? A tradição da minha família de casar e separar está aqui consumada entre nós. Não porque você queira ou porque eu queira, mas infelizmente aconteceu isso e eu não consigo imaginar você o resto da vida do meu lado porque eu não sirvo para mais nada e não consigo imaginar os nossos filhos do meu lado. Você é uma mulher maravilhosa, o que não vai faltar é homem para querer estar com você do lado. E nossos 2 filhos são 2 anjos, são 2 crianças maravilhosas e o que elas mais precisam agora é ter um pai. E a última coisa que eu vou ser agora é ser pai, é ser marido, ser qualquer coisa, eu não sou mais nada. De modo que você vai embora daqui e vai fazer a tua vida. Eu não quero mais saber de absolutamente nada. Arruma uma pessoa para dar do teu lado, pelo menos alguma pessoa que dê para os nossos filhos aquilo que realmente eles precisam ter. E eu falei isso para eles do fundo do coração, porque era realmente o que eu queria. O que eu não tinha dito para eles é que eu também tinha tomado a decisão de me matar. Eu tinha decidido me matar. Eu vi, pelo que eu estava passando, não conseguia fazer mais absolutamente nada, todos os meus planos, meus sonhos já tinham ido por água abaixo, então
vou acabar com a minha vida. Eu não aguentava. Aquele sofrimento, aquele dia a dia, para mim, ele era sufocante. Tinha dias que, apesar de não sentir nada no corpo, mas na cabeça eu sentia meu corpo inteiro esmagado de tanta dor, que era uma dor emocional, psicológica, mas era uma dor, eu não aguentava aquilo, às vezes ficava com falta de ar. Eu falei, eu não consigo dar solução nisso, quer dizer, eu não consegui me matar naquele hospital, porque não tinha como, mas eu planejei meu suicídio para o dia que eu fosse sair dali. Eu sabia o que eu ia fazer. No dia que eu saísse daquele hospital, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Por isso que eu queria que a minha mulher e meus filhos tivessem a vida deles arrumada para que eu pudesse fazer isso sem problema nenhum. Sabia que ia pagar uma conta no outro guichê, mas também não me interessava, porque o que eu queria ficar livre era naqueles momentos que eu estava passando, que eu não aguentava mais. Muito bem. Quase todo dia essa cena se repetia. A Clara entrava no quarto, meus filhos entravam, começavam a chorar e saía, eu caía mais no desespero ainda. Mas teve um dia que aconteceu exatamente a mesma coisa, sem diferença nenhuma. Só que um detalhe, na hora que eu vi meus filhos, quer dizer, a Clara chorando, na hora que eu vi meus filhos chorarem e saírem do quarto, como eles faziam sempre, na hora me bateu na consciência o seguinte raciocínio. Eu falei, meu Deus do céu, caramba, se eu me matar, o que vai acontecer com a Clara e com meus filhos? Quer dizer, ela que já está sofrendo pelo fato de ter um marido paralítico, vai sofrer mais ainda pelo fato do marido ter ficado paralítico e ser um suicida. E meus filhos, que já carregam o peso do fato do pai ter ficado paralítico, vão carregar um peso maior ainda pelo fato do pai ter ficado paralítico e ter se tornado um suicida. Ou seja, se eu me matar, eu vou estar sendo um grandíssimo covarde, um grandíssimo egoísta, porque eu vou estar simplesmente ignorando a situação deles. Porque se eu me matar, é mais ou menos como se eu tivesse, nós quatro estivéssemos num bote, no meio do Oceano Atlântico, um bote furado, afundando, com uma boia salva-vidas, eu pegasse aquela boia, eu botasse debaixo do braço, pular dentro d'água e falar, eu vou tentar me salvar. Vocês se virem. A realidade era essa. Se eu me matasse, eu estava simplesmente ignorando a realidade deles. Estava sendo covarde, estava largando eles numa situação igual à minha. Fisicamente não era a mesma, mas a situação era a mesma assim. Eu não podia fazer aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso me matar. E na hora me bateu aquele complexo, eu nunca tinha dito a eles que eu ia me matar, óbvio, mas me bateu aquele complexo, eu falei, caramba, se eu tivesse matado, eu teria causado isso a eles. Na hora eu chamei a Clara e meus filhos, não, vem para cá, quero falar com vocês uma coisa muito importante. Aí entra ela, e entra os dois assim, eu chamando, não, vem para cá, vem para perto de mim. Eles começavam assim, coçar o olho, assim, papai está com areinha no olho, sabe? Está coçando o olho, disfarçando, tentando disfarçar para mim, dizendo que era areia no olho, tentando dizer que não estavam chorando. Né? Mas eu chamei eles para perto de mim e falei o seguinte, falei, olha, quero dizer para vocês uma coisa, papai está com uma doença, como é que eu ia explicar para uma criança de 11, 9 anos que era ficar paralítico? Né? Falei, papai está com uma doença muito séria que eu não sei quanto tempo vai levar, e também não tenho a menor ideia de como é que eu vou ficar. Agora, eu quero prometer para vocês uma coisa. Eu quero prometer para vocês que um dia a gente vai ser feliz. Modo que quando vocês estiverem sofrendo, estiverem chorando e quiserem realmente botar para fora essa dor que vocês estão sentindo, vem chorar do meu lado. Vem sofrer junto comigo. Porque o sofrimento de vocês é que vai me dar força para superar o meu sofrimento. Na hora que eu olhar vocês sofrendo, eu vou ter que ter força para superar o meu sofrimento, para não ver vocês sofrerem. E esse sofrimento que nós estamos sofrendo juntos, eu tenho certeza que um dia que vai fazer a gente ser feliz. Gente, eu falei isso da boca para, vamos dizer assim, do coração para fora. Porque em termos racionais era absolutamente impossível. Não tinha mudado absolutamente nada. Meu quadro era diagnosticado como fato. A vértebra T3 e T4 não existia mais. Ela foi colocar o enxerto de osso. Eu não tinha mais condições de andar, de fazer mais nada. Então, era uma coisa que saiu do meu coração, mas é que eu não conseguia ver meus filhos chorando naquela situação e muito menos conviver com a hipótese de um dia eu poder me matar e ter deixado eles naquela situação. E aí passava o tempo, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quer dizer, não conseguia fazer nada. Até que um dia, minha sogra, ela ficava, várias vezes, quando eu estava assim, bem mal, ela ficava do meu lado, ela ficava rezando, tentando passar para mim aquelas poucas coisas que ela tinha me ensinado sobre a parte espiritual. E o raciocínio que eu fazia era o seguinte, eu pensava da seguinte forma, bom, aprendi muitas coisas sobre a realidade de Deus na vida da gente,
do Espírito Santo, de Cristo, mas deixa eu pensar aqui um pouquinho. Quando minha irmã se atirou do 8º andar e se despedaçou na minha frente, onde é que estava Deus nessa hora? Quando meu pai se matou, quando meu tio se matou com veneno de rato, onde é que estava Deus nessa hora? Se Deus está em tudo quanto é lugar, onde é que ele estava quando meu pai se meteu um tiro no peito? E onde é que ele estava na hora que eu fiquei paralítico? Pô, que mal eu fiz para ficar paralítico? Onde é que está esse Deus? Deus não existe porcaria nenhuma. Esse era o meu raciocínio. Foi uma das coisas que me fez levar à vontade de querer me matar, que Deus não existia. Porque se existia, por que eu tinha que ter passado por tudo aquilo? Eu não me considero nenhum santo, mas não era nenhum criminoso. Então, por que eu tinha que passar por tudo aquilo? Então, na minha cabeça, tudo aquilo que eu tinha aprendido foi por água abaixo. Eu cheguei a dizer que Deus não existe porcaria nenhuma. Então, ela ficava do meu lado, rezando, rezando. E um dia ela virou-se para mim e falou assim: meu filho, abre a Bíblia. Eu mal conseguia abrir o olho, né? Porque eu só passava o dia inteiro chorando e meu olho ficava inchado. Mas ela me pediu para abrir a Bíblia. Ela me deu a Bíblia. Eu abri, quer dizer, eu naquela época que eu conhecia a Bíblia, era muito para usar para matar mosquito e barata, porque abrir Bíblia eu nunca tinha aberto na minha vida. Mas como ela tinha pedido, eu peguei a Bíblia, abri em qualquer lugar e devolvi para ela. No que eu devolvi para ela, ela começou a chorar e falou: meu filho, olha onde é que você abriu a Bíblia. E ela me deu a Bíblia aberta, onde tinha essa palavra aí no meio, que é a palavra paciência. Essa palavra paciência, ela é o título do capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Isso aí depois, se alguém quiser, vale a pena ler. Mas o fato que acontece é o seguinte: quando eu vi essa palavra paciência escrita aí nessa página, eu li essa palavra, e na mesma hora em que eu li essa palavra paciência, começou a bombar dentro de mim uma voz que dizia assim: meu filho, tenha paciência. Aprenda a ter paciência na sua vida. Coisa que eu nunca tinha tido na vida, e aquela voz dentro de mim cada vez crescia mais ainda. Aprenda a ter paciência, você precisa ter paciência na sua vida. As coisas não acontecem nas horas em que você quer que aconteça, elas acontecem quando tem que acontecer, então tenha paciência. E aquela coisa ficou bombando dentro de mim, e eu comecei a perceber que realmente na minha vida, uma das coisas que eu nunca tinha tido na vida era paciência, eu não tinha paciência com absolutamente nada. Era uma coisa assim completamente fora de questão, porque as coisas tinham acontecido do jeito que eu queria. E eu falei: bom, realmente vou ter paciência. Aquilo me deu força para ter paciência. Mas paciência no quê? Eu comecei a pensar: bom, vou ter paciência no quê? O que eu vou fazer? A primeira coisa que veio, depois de muito tempo, que veio na minha cabeça, era uma fisioterapeuta que entrava todo dia no meu quarto para dizer o que eu podia tentar fazer. Eu falei: bom, se é para ter paciência, eu vou ter paciência com a sua mulher, porque todo dia que ela entrava no quarto, eu botava ela para fora, o que tinha na minha mão, eu jogava na cabeça dela. Então ela nem entrava, ela já saía. Mas a função dela, ela ia todo dia de manhã no meu quarto, ela vinha com uma listazinha e dizia o seguinte: Tomás, você dentro da sua situação física que você está, tem algumas coisas aqui que, se você quiser, e se você quiser se empenhar, talvez você consiga fazer sozinho, sem ajuda de outras pessoas. E eu estou aqui exatamente para te treinar nisso, te ajudar a mostrar como é que você pode tentar fazer essas coisas. E era uma lista relativamente pequena. E eu me lembro que a primeira coisa que tinha nessa lista, que ela dizia que se eu quisesse, eu talvez poderia fazer, era aprender a me vestir. Então eu cheguei um dia para ela e falei: olha, você está aí, eu estou imaginando que o que eu tenho que fazer agora é começar a ter um pouquinho de paciência. Então eu vou começar com você, você diz que eu tenho que aprender a me vestir. Como é que eu vou me vestir? Ela falou: então a primeira coisa que eu vou te ensinar é como é que você calça uma meia. Como é que eu calço uma meia? Muito bem. Como é que é calçar uma meia? A minha realidade era o seguinte: eu passava, quer dizer, quando me tiravam da cama, para me tirar da cama, eu tinha que botar numa cadeira de rodas, com um cinto. Essa minha caneta aqui não está funcionando, não sei porquê, mas enfim. É sempre assim, na hora que a gente quer usar não funciona. Mas tudo bem. Mas enfim, eu tinha um cinto de segurança preso ali no meu peito, porque eu não tinha equilíbrio. Valeu, cara. Eu tinha esse cinto de segurança aqui preso no peito, tinha outro na cintura, porque eu não tenho equilíbrio. E aquilo me mantinha preso na cadeira. Então, o aprender a calçar uma meia era, primeiro, era tirar esses cintos de segurança para eu ficar sentado na cadeira, e era pegar a minha perna e botar a perna aqui em cima e calçar uma meia. Coisa simples, né? Pegar a perna, botar aqui em cima e calçar uma meia. Só que tem um detalhe: eu não tenho e não tinha equilíbrio. E ela dizia que eu tinha que ficar sentado e pegar a minha perna lá embaixo e botar aqui em cima para cruzar ela para calçar a meia.
Só que eu chegava, o máximo que eu conseguia chegar aqui, quer dizer, eu estou fazendo com uma mão, porque se eu soltar a outra eu vou cair, mas enfim. Quando chegava aqui com as duas mãos no joelho, não passava daqui. Eu tentava pegar, olhar minha perna lá embaixo, parecia que tinha a distância do meu joelho do meu pé, parecia uns 10.000 metros de altura. Eu olhava para ela e falei, minha filha, como é que você quer que eu pegue meu pé lá embaixo? Eu mal consigo chegar aqui. Se eu tirar minha perna, se eu largar minha mão, eu vou cair. E tinha vezes que eu ficava irritado, eu me largava para cair mesmo. Obviamente que ela treinada não me deixava fazer, não me deixava cair. Então, às vezes, me largava para cair. E ficava naquele negócio vai, não vai durante dias, até que um dia, depois não sei quantos dias de paciência, vai naquele vai, não vai, eu comecei a escalar minha perna para baixo, né? Me segurando ali, consegui escalar. Eu nunca tinha ouvido falar em escalar para baixo. Foi a primeira vez que eu vi na vida que se escala também, não é só para cima, se escala para baixo. Né? Então, eu escalei minha perna lá para baixo e quando cheguei lá embaixo, consegui segurar meu tornozelo. E eu lá embaixo eu gritava assim, caramba, consegui pegar minha perna, que maravilha! E ela chegava, agora, Tomás, vamos lá agora, pega a perna, traz para cima, vamos, traz ela para cima. Eu falei, minha filha, vamos pensar aqui uma coisa. Você viu o tempo que eu levei para chegar aqui embaixo com a minha mão aqui na minha perna. Agora você está querendo que eu pegue a minha perna e suba eu com ela para cima? Vamos fazer uma coisa, você pede para eu levantar e sair andando, que eu acho que vai ser mais rápido que eu pegar essa porra da minha perna aqui embaixo. Mas o fato é que um dia eu peguei a minha perna lá embaixo, e no dia que eu peguei minha perna lá embaixo e consegui botar aqui em cima, gente, eu dei um berro, mas um berro, porque eu estava sentindo uma coisa naquela hora que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu estava tendo um momento ali de uma felicidade, de um sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida. Era uma coisa que nem o cartão do Bill Gates ia conseguir comprar. Era uma coisa assim, completamente sobrenatural. E eu ficava gritando, o nome dela era Ruth, eu falei, Ruth, chama minha mulher, chama meus filhos, porque eu queria mostrar para eles que eu estava feliz. Eu estava fazendo uma coisa que era completamente impossível para mim, e que naquela hora eu tinha acabado de fazer. E eu queria mostrar para minha mulher e meus filhos que aquela promessa que eu tinha dito que um dia a gente ia ser feliz, eu estava sendo feliz ali, estava mesmo. Que eu digo do fundo do coração para vocês, eu não trocava aquele momento por absolutamente nada. E aí era uma choradeira, eu abraçava a Ruth e berrava, e ela dizia, está vendo, Tomás, você tem que ter paciência com as coisas que você faz, você tem que ter calma, tem que treinar, você tem que se empenhar em fazer isso, aos poucos você vai conseguindo. Veja bem você, eu não me lembro quantos dias foi que demoraram para eu conseguir fazer isso pela primeira vez, mas ela virou assim, veja você, quantos dias nós estamos aqui, você hoje conseguiu, na primeira tentativa, você conseguiu cruzar a tua perna em 45 minutos, olha o que você conseguiu. Eu falei, meu Deus, que maravilha, mas aí veio o raciocínio do seguinte, foi, bom, eu demorei 45 minutos para calçar uma meia. Para calçar outra, mais 45, são 90 minutos. Para botar a cueca deve ser o quê? Umas 2 horas, 3 horas. Eu fiz as contas mais ou menos do que faltaria para eu ficar vestido. Eu fiz as contas na hora que eu estivesse pronto, vestido para sair, estava na hora de ir para a cama dormir, porque já tinha passado o tempo. Mas o fato é que, na hora que eu me dei conta que eu tinha conseguido cruzar minha perna, eu cheguei para essa fisioterapeuta e falei, Ruth, deixa eu ver aqui essa listinha que você tem aí das coisas que você disse que talvez se eu me dedicar, eu quero só ver o que eu tenho para fazer, que eu talvez vou conseguir fazer sozinho. Ela me deu a lista, do jeito que ela me deu a lista, eu não li não. Eu rasguei na hora, em vários pedacinhos. Já rasguei em vários pedacinhos, joguei no lixo, olhei para a cara dela e falei, Ruth, eu não quero saber nem como, nem de que jeito. Eu vou fazer tudo sozinho. Se aí eu não quero nem saber o que está escrito na tua listinha e também não estou muito preocupado com quanto tempo você vai demorar, porque eu sei que uma hora eu vou voltar para casa. Agora eu vou dizer para você uma coisa, eu vou fazer tudo sozinho. Eu vou quebrar a minha cabeça, mas vou treinar de tudo quanto é jeito, porque eu vou virar uma pessoa independente. A minha mulher e meus filhos merecem esse meu trabalho. A minha mulher e meus filhos merecem que eu sofra o que tiver que sofrer para dar a eles uma vida digna, que eles realmente merecem. É isso que eles têm que ter, e é isso que eu vou me dedicar a fazer. Então eu botei na minha cabeça que o meu objetivo era realmente alcançar a minha independência. Não queria saber se pela minha lesão ia ter condições para fazer isso ou não. Eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi montar um tablado. Montei um tablado, em cima desse tablado eu fazia de tudo. Eu deitava, sentava, rolava, me vestia, simulava todo tipo de situação para o meu dia a dia. Botei aparelhos dele para simular, por exemplo, se eu tivesse que sair da cadeira para entrar no carro, do carro entrar para a cadeira, enfim, fazer tudo que eu normalmente faria para ter a minha vida de independência.
E, mais ou menos, acho que um ano mais ou menos depois, eu já estava com a minha vida completamente independente, fazendo tudo, viajando, saindo sozinho, ia para Petrópolis, subia de carro sozinho, sem problema nenhum. Isso foi uma conquista que eu senti que eu precisava dar para minha mulher e para meus filhos. Mas tinha uma coisa que faltava. Não é que faltava. Para mim, quer dizer, como eu tinha dito a vocês, a parte de esporte era uma constante na minha vida, fazia parte da minha vida. E, de uma certa forma, ele tinha deixado de ser, porque eu não montava mais a cavalo, não fazia mais nada. Mas passou a ser o meu esporte, passou a ser exatamente a conquista da minha independência. E o meu esporte de todo dia era treinar cada vez mais para as coisas serem cada vez mais rápidas e mais naturais, ou seja, que ninguém tivesse que me esperar para absolutamente nada para fazer alguma coisa, quer dizer, que eu fosse uma pessoa normal. Então, quer dizer, esse era o meu esporte. Mas eu sentia, de todos os esportes que eu tinha visto que eu poderia fazer, por exemplo, podia fazer natação, jogar basquete, jogar tênis, nenhum desses esportes me fez muita cabeça. Mas, quando eu estava no hospital, me mostraram um vídeo de uma coisa que eu nunca imaginava que poderia ser feito, que era esquiar na água. E aquilo, quando eu vi aquele vídeo, isso foi nos Estados Unidos, quando eu vi aquele vídeo, eu confesso a vocês que aquilo me deu uma vontade, que eu falei, caramba, deve ser um troço fantástico. Mas, ao mesmo tempo, eu caí da real que, aqui não tem como fazer isso, porque americano, quando faz as coisas, a infraestrutura que eles armam não é uma infraestrutura, é uma organização monstruosa. É equipamento para tudo quanto é tipo de coisa, situação. Eu olhei aquilo lá e falei, bom, esquece que isso aí não vai ser por aí. Muito bem, como às vezes a gente morre pelas coisas que a gente fala pela boca, eu sei que quando a Clara e eu fomos comemorar os nossos 25 anos de casal, nossas bodas de prata, 2 amigos meus que sabiam que eu tinha um dia pensado em esquiar, deram de presente para mim um esqui. Entraram em contato nos Estados Unidos, descobriram onde é que se fabricava um esqui daquele, mandaram vir e deram para mim de presente bodas de prata. Eu, na hora, eu confesso que na hora que eu recebi aquilo, eu fiquei todo animado, todo feliz, mas na hora caiu a ficha e falei, porra, mas como é que eu vou fazer isso? E aí a resposta deles foi fundamental. Eles falaram assim, Tomás, como é que nós vamos fazer? Eu não sei. Nós trouxemos o esqui para você, agora você se vira. Na hora que eles falaram, você se vira, eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ser por aí mesmo. Peguei aquele negócio e falei, esse vai ser o esporte da minha vida. Como é que eu vou esquiar? Eu olhei aquele troço, quer dizer, primeiro eu peguei o filme, olhei o pessoal esquiando. Quer dizer, não olhei como é que eles faziam para entrar na água, como é que eles faziam para botar o esqui, porque era literalmente impossível, a quantidade de equipamento era uma barbaridade. Então, deixei aquilo lá, mas fiquei pensando, comecei a pensar. E uma coisa que eu sempre fiz na vida, quando eu quero ter assim, uma ideia, que eu estou na dúvida, se eu não sei por onde começar, eu dou um tiro no escuro. Porque esse tiro no escuro vai me levar ou para um lado ou para o outro, ou vai me levar para o caminho certo, ou vai me levar para o caminho errado. Então, o que eu fiz? Eu imaginei o seguinte, bom, para sair da água, o que eu tenho para fazer sair da água? Primeiro, eu tenho que estar com o esqui amarrado em mim. Então, eu peguei esse esqui, sentei... Bom, deixa eu fazer um parênteses. Primeira coisa que eu fiz foi entrar numa piscina e tentar calçar o esqui em mim. Foi a coisa assim, se filmassem, daria assim, primeiro prêmio em vídeo cacetado do Faustão, porque era uma coisa, eu botava o esqui, minha bunda ia para um lugar, a perna ia para o outro. Aí pegava a perna, botava para um lado, minha bunda... Era uma confusão, na hora que eu vi, tinham 3 pessoas tentando me encaixar dentro do esqui. Eu falei, gente, para com essa porra aí que você não vai levar a lugar nenhum. Dá esse negócio aí que eu vou me virar. Eu sentei dentro do esqui no lugar seco, amarrei com cinto de segurança, aí telefonei para um cara que eu sabia que puxava pessoas que esquiavam na lagoa, um belga. Por sinal, eu vou dizer uma coisa, para mim, eu nunca vi um povo tão mal-humorado como é francês e belga. Não sei se tem algum francês ou belga aqui, mas o povinho mal-humorado é uma coisa impressionante. Quando viajo para a França ou para a Bélgica, já fico irritado só de saber de enfrentar o mau humor desse pessoal. E esse camarada, ele era belga, não dava outro. Ele era também, já tinha me falado, Tomás, esse camarada, ele é um grande treinador de esqui aquático, ele é um grande esquiador também, mas ele é mal-humorado para cá. Eu falei, não me interessa, me dá o telefone para ele. Avisa para ele quem eu sou e qual é a minha situação, que eu não quero perder tempo para explicar, porque eu já sei como é que vai ser a resposta. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, eu quero dizer para você uma coisa, eu nunca soube que paralítico esquiava, nunca soube que cadeira de roda pode entrar na água, eu não sei nem o que falar, é melhor você nem vir. Eu falei, mas eu vou.
Eu vou porque você tem experiência de esquiador e eu tenho experiência de cadeira de roda. Nós vamos fazer uma combinação de cientista e cobaia. Você vai dizendo as coisas, eu vou tentando fazer. Alguma coisa vai acontecer. E aí, no dia, ele veio com a lancha dele, veio com essa barra presa aqui do lado. Com essa barra presa aqui do lado. A lancha estava aqui. Então, essa barra ficava presa aqui do lado e eu segurava com a mão aqui nessa barra para sair da água. A lancha saía e eu me levantava ali, mas ficava preso nessa barra. Agora, o meu objetivo, obviamente, era esquiar. Esquiar, você esquia lá atrás com a corda segurando uma manete. Então, o que eu fiz? Amarrei aqui nessa barra um cabinho com uma manete, e o objetivo qual que era? Na medida que eu pegasse o equilíbrio com a lancha andando aqui, era soltar uma mão e segurar essa manete, aí depois que tivesse equilibrado com a mão aqui, soltar a outra mão e segurar a manete aqui, e aí tentar me equilibrar. E aí, o que acontecia? Era exatamente isso daí. Estava em cima da água, me sentia aqui equilibrado em cima disso daqui, aí soltava uma mão para pegar a manete que ficava aqui. Na hora que eu sentia que eu estava equilibrado, sentia uma certa sustentação aqui, eu soltava a mão para segurar a manete, para começar a entender como é que era, como é que eu controlava esse negócio, porque eu não tenho equilíbrio nenhum. E aí ia para um lado e para o outro, aí me animava, né? Quando me animava mais, acontecia um tombão desse. E aí o cara ficava na lancha todo contente, assim, pô, ele está à esquerda, de repente ele olhava essa manhã, pô, cadê o Tomás? Cadê o Tomás? Aí eu olhava para trás, aquele cocôzinho em cima d'água, com a cabecinha lá atrás. Eu falei, pô, vou voltar lá para pegar o cara. Enfim, a coisa era assim que aconteceu. O tempo foi passando, obviamente, quer dizer, a coisa foi evoluindo, e eu comecei a sentir que não só aquilo era possível, como eu comecei a sentir que eu teria talvez condições até de competir. Só que no Brasil não existe ninguém esquiando na água de cadeira de roda. Até hoje não existiu ninguém. E a nível de América do Sul, muito menos, quer dizer, não existe ninguém. Então, eu tive que, de uma certa forma, se eu quisesse evoluir naquilo, eu tinha que ser uma espécie de um autodidata, quer dizer, eu tinha que aprender comigo mesmo. Fazer daquela mesma forma que eu tentei fazer aquilo, eu falei, bom, vai ser dali que eu... Aí comecei a estudar o assunto, como é que fazia a prova de slalom, aquelas coisas, tarará, e aí comecei a me monitorar nesse tipo de coisa. O que eu fiz? Comecei a querer entender como é que funcionava a quilha, por que a quilha era daquele jeito, cada item que existia que afetava o desempenho, eu comecei a monitorar. E, para isso, eu montei uma planilha, onde nessa planilha, hoje, naquela época, eram mais ou menos uns 30 itens, hoje é muito mais, mas nessa planilha eu monitoro todos os meus treinos todos os dias. Qual é a temperatura da água, qual é a condição da água, como é que eu estava emocionalmente, como é que eu estava fisicamente, meu peso, a mudança que eu fiz na quilha, a hidrodinâmica, enfim, isso é uma série de coisas que era tanta informação que se eu não tivesse isso de uma certa forma digitada numa planilha, eu não ia ter condições de fazer uma análise para chegar numa conclusão de alguma coisa. E com o tempo foi passando, obviamente, e aí eu comecei a treinar realmente para a competição, e foi aí que eu comecei minha carreira. Em 2005, eu já fui para o primeiro campeonato mundial e tenho participado até hoje de torneios internacionais. Quer dizer, é uma coisa... não sei bem qual é a palavra, mas é integrante porque até hoje não existe ninguém da América do Sul competindo. Até hoje não apareceu ninguém da América do Sul. Já tentei pegar algumas pessoas, as pessoas se interessaram, mas depois pararam. Mas até hoje não tem ninguém na América do Sul, eu sou o único. Então, eu fico fazendo quase que assim um trabalho de mim mesmo para eu poder melhorar nesse tipo de atividade. E assim, quer dizer, minha vida começou a ser, e foi assim, tem sido assim até hoje. Teve uma coisa só que faltou, que foi interessante, foi uma vez que fizeram uma matéria, que fiz a TV Manchete, que foi fazer uma matéria comigo esquiando, e a jornalista, coitada, lá na lancha, ela ficava toda preocupada. Não, mas vem cá, se você cair, como é que você faz? Você não sabe nadar, como é que vai fazer? Eu falei, não, minha filha, fica tranquila. Cada coisa que eu fazia, ela ficava meio impressionada. As tantas, ela falou para mim, então, mas pelo que eu estou vendo você fazer, daqui a pouco você vai dizer para mim que você vai querer montar cavalo. Será que é possível? Eu falei, olha, eu nunca montei, mas se quiser eu vou montar. Eu falei, não precisa não. Eu falei, não, agora eu vou. Você falou, agora eu vou. Eu peguei, falei, nós vamos marcar, nós vamos na época, eu vou ligar para o amigo meu, ele vai pegar um cavalo dele, eu vou montar. E não deu outro. Marquei com ela e fui lá eu e montei o cavalo. Montei o cavalo e botaram lá em cima, até para seguir uma tradição que a gente que era cavaleiro, o pessoal quando cai de cavalo, a gente tem uma frase que diz, caiu do cavalo,
tem que montar de novo, não pode ficar sem montar. Então, como eu tinha caído do cavalo, não tinha montado de novo, eu falei, está aí a chance, eu caí do cavalo, vou montar de novo. E montei. Isso deve fazer uns 3 ou 4 anos. De modo que hoje em dia, minha atividade é essa, gente. Quer dizer, eu tenho meu esporte, que é o esqui, tenho a minha família, quer dizer, tem a minha família, eles estão meus 2 filhos, aqueles outros 3 pequenininhos lá já morreram, não estão mais com a gente, mas, enfim, tem a minha família, está maravilhosa, minha filha está casada, ainda não teve filho, teve um cachorrinho que ela ganhou agora esse ano, pequenininho, mas ainda não tem filho. Enfim, tem a minha família e minha atividade hoje, eu sou palestrante, escrevi um livro e sou palestrante. De modo que, o que eu queria concluir com vocês disso que eu falei com vocês durante esse tempo? A vida da gente, ela pode parecer complexa, mas ao mesmo tempo ela não é complexa. No que diz respeito à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, eu podia fazer aqui, eu nem vou fazer, óbvio, uma lista de coisas que são básicas para a nossa vida profissional e a nossa vida social. Mas tem 2 que eu considero como sendo a mais importante. Uma é a gente se dar conta, ter a certeza, a convicção de que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Eu me preocupo muitas vezes quando eu vejo as pessoas, principalmente assim, as pessoas mais jovens que estão na faculdade, eu não percebo, muitas vezes, que naquela pessoa ela está convicta daquilo que ela está fazendo. Não, eu quero ser advogado porque eu quero ser advogado. Às vezes eu não sinto isso. Não, eu quero ser engenheiro porque eu quero ser engenheiro. E me preocupa isso, inclusive, com alguns profissionais que eu vejo depois que estão naquilo não porque estão apaixonados por aquilo. Eu digo, gente, não existe tempo para começar. A hora para começar pode ser qualquer hora. Agora, é fundamental realmente a gente ser apaixonado pelo que faz. Se você quer ser um advogado, que você vibre em querer defender as causas que você vai defender ou as causas que você vai acusar. Se você quer ser engenheiro, que você seja assim, o sonho da tua vida seja construir, ou seja projetar, ou seja lá o que for. Ou se você quiser ser pipoqueiro, que maravilha, que a sua pipoca seja a melhor pipoca do mundo. Agora, faça isso de uma forma sem ter a preocupação de que se aquilo vai dar certo ou não. Tenta fazer aquilo, arrisca nas coisas que você tem pela frente, porque a oportunidade que você tem para evoluir é arriscar. Se você for fazer uma coisa e ficar preocupado, não vai dar certo, será que não vai dar certo, não vou fazer, você vai ficar, no máximo, igual o que todo mundo faz. Quer dizer, o Steve Jobs, a grande sacada dele foi exatamente fazer uma coisa que ninguém imaginava, e ele quis fazer e fez. Então, esse é o futuro no que diz respeito à vida profissional e à vida social de vocês. Agora, tem uma coisa que essa é a mais importante de todas, no que diz respeito à nossa vida pessoal. E aí eu vou fazer quero tentar mexer um pouco com vocês, fazer uma brincadeira, quer dizer, acho que a grande maioria de nós já fizemos isso quando era pequeno, mas que ela é muito verdadeira, que é o seguinte: eu imagino que vocês já devem ter passado uma vez na vida naquela situação que falar o seguinte: bom, se eu puder fazer um pedido, o que eu pediria para mim? Eu queria que vocês pensassem um pouco agora, cada um de vocês parasse assim para pensar e falar: bom, se eu puder fazer um pedido agora, qual o pedido que eu faria? Esse pedido seria um pedido só, e esse pedido seria atendido para o resto da vida. Você quer ser o homem mais bonito do mundo, a mulher mais bonita do mundo, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais poderosa, não importa. Pensa um pouquinho aquilo que cada um de vocês pediria e que realmente, pedido assim com convicção, aquilo aconteceria. Pensa assim um pouquinho nisso, não responde só para vocês, não quero que vocês respondam para ninguém do lado de vocês. Acho que já devem ter imaginado mais ou menos o que cada um de vocês pediu. Eu vou responder para vocês o seguinte: se algum de vocês pensou em alguma coisa que não seja felicidade, pediu errado. Se alguém pensou em pedir alguma coisa que não seja felicidade, pediu errado. Gente, na vida da gente, não há nada que faça a gente ser feliz se não for nós mesmos. Vocês podem ser a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo, a pessoa mais linda do mundo, nada disso traz felicidade. E eu vou dizer mais: a felicidade, ela não está nas coisas que estão em volta da gente. É aí que tem a confusão. Nós confundimos momentos de alegria e tristeza
com os momentos de felicidade e infelicidade. São coisas completamente diferentes. As alegrias e tristezas que nós temos na vida são causadas por aquilo que está em volta da gente. Nós estamos, por exemplo, estamos aqui, vamos sair daqui, espero que todo mundo feliz da vida, que não perdeu tempo, vai chegar em casa, viu que o cachorrinho está morto, aí vai ficar triste, óbvio. No dia seguinte acorda, ganhou outro cachorro, vai ficar alegre. Chegou no trabalho, soube que recebeu uma promoção, vai ficar feliz. Aí no dia seguinte a empresa quebrou, fica triste. Ou seja, tudo que está em volta da gente afeta o nosso estado emocional, trazendo alegria e tristeza. E isto não tem como a gente mudar. Existem 3 coisas na vida que nós não temos como mudar, que todos nós vamos passar e não tem, quando digo todos nós, é todos nós do planeta inteiro. Todos nós vamos conviver com a realidade de que um dia nós vamos morrer, isso ninguém tem dúvida, e vamos ter que ter a convicção de que nós vamos até o fim da vida ter problema e sofrimento. Não tem isso, gente, não tem argumentação. A realidade de sofrer e ter problema até o fim da vida é um fato, não é uma hipótese, não é uma tese, não. É um fato, é uma realidade. Nós vamos ter problema, vamos ter sofrimento até o fim da vida. Aí você pergunta, bom, mas se eu vou ter problema e sofrimento, como é que eu vou ser feliz? Aí é que está a grande questão. É aí que eu começo a dizer que a gente tem que começar a separar um pouco a questão da alegria, da tristeza, da felicidade e infelicidade. Por quê? Alegria e tristeza é um estado emocional. Como eu disse a vocês, ao longo do dia você vai ficar alegre ou triste de acordo com as coisas que acontecem em volta de você. Agora, felicidade e infelicidade é um estado espiritual. Não depende do que acontece em volta da gente. Nós não podemos deixar que aconteça as coisas que acontecem em volta da gente, nos deixe feliz ou infeliz. Vai nos deixar triste ou alegre, mas feliz ou infeliz nunca. Nós temos que saber o seguinte, que a felicidade depende exclusivamente de nós. Por quê? Independente do que aconteça, do que esteja por acontecer, gente, nós temos que ter a certeza de que alguma coisa de bom vai acontecer que vai mudar aquele cenário. É isso que eu preciso passar para vocês, que eu queria passar para vocês, é a convicção de que não importa o que aconteça na vida da gente, não importa a perda que a gente tenha, não importa o problema que esteja se configurando na nossa frente, não se preocupe no sentido de achar que aquilo vai acabar com a vida de vocês, porque não acaba. Ao contrário, aquilo vai ser uma oportunidade de você se tornar mais forte para as outras coisas que ainda vão vir pela frente. E mais ainda, com paciência e com tempo, as coisas se transformam. Evidentemente que nenhum de nós vai querer comprar uma briga, mas quando você está de frente a uma situação que você não tem como evitar, enfrenta, ainda que seja esperando. Ainda que seja esperando. Esperando, lembra a palavra esperança, que é a grande realidade que nós temos que ter. A esperança é uma realidade do ser humano. Gente, eu digo para vocês, por tudo que eu passei, que eu achei que nunca mais ia acontecer mais nada na minha vida, aconteceu porque isso é a realidade que está dentro da gente. Muitas pessoas acham que isso pode ser de alguma forma, quer dizer, eu digo, a realidade é uma só. Existe um poder maior do que a gente, que faz a gente ir em frente. Esse poder eu chamo de Deus, outros chamam de outra coisa, mas eu digo é Deus. Esse poder sobrenatural nós temos dentro da gente. E esse poder sobrenatural é que dá capacidade para a gente para ir em frente, ainda que seja numa perda absoluta. Quando minha irmã se despedaçou na minha frente lá embaixo, eu não tinha como ir lá, como eu cheguei lá, para juntar os pedaços dela, para meu pai ver ela mais ou menos, um pouquinho menos deformada, porque ela não ia viver, ela estava morta e ia ficar daquele jeito. Eu não ia voltar a andar, minha irmã, meu pai não ia ressuscitar. São situações irreversíveis, mas aquilo que eu falei no início, as mudanças são inevitáveis. Agora, as escolhas dos caminhos que a gente vai seguir, isso depende de nós. E nós temos que ter essa convicção, é a esperança de que tudo muda para melhor. Nunca tudo muda para pior. Ainda que seja coisa pior acontecendo uma atrás da outra, uma hora muda. E aquela mudança que muda é o suficiente para fazer tudo melhor. Aquela primeira vez que eu cruzei minha perna aqui em cima, que eu achava que era impossível conseguir fazer aquilo, aquele momento para mim apagou todo o sofrimento que eu estava tendo até aquele momento. Aquela conquista para mim foi a maior conquista da minha vida. E todos os momentos que eu passo da minha vida são sempre conquistas, coisas boas ou ruins, são conquistas.
E é isso que eu quero passar para você, gente. Realmente ter esperança, porque, na realidade, o que nós fazemos na vida, o caminho que a gente tem que escolher para ser feliz, não são nas coisas materiais que a gente tem. Não são nas conquistas que a gente tem profissionais ou financeiras, ou seja lá o que for. A felicidade da gente vem a gente saber amar e servir. A felicidade só se encontra quando você aprender a amar e saber servir. Quando eu digo servir, é servir profissionalmente, sim. É aquilo que eu falei, ser apaixonado pelo que você faz, mas não é porque você é apaixonado porque você faz aquilo só para você, não. Aquilo tem que ser útil para alguém. Se você é um advogado, você é apaixonado por ser um advogado, que é sua até que você fique apaixonado, porque você, quando vê que você defendeu uma causa, aquela pessoa que você defendeu se realizou, aquilo realize dentro de você. E é isso que eu digo, gente, na vida da gente, se a gente não aprende a servir para as pessoas, a gente não vai servir para viver. Não existe felicidade se não for em amar e servir. Essa dupla, esse binômio amor e serviço e servir, não há outro caminho para encontrar felicidade. Não achem vocês que se vocês ganharem muito dinheiro, se forem bem-sucedidos, vocês acharem que vocês vão ser felizes, vocês não vão, vocês vão ser pessoas alegres até um determinado momento. Porque uma hora vem o problema e aquele troço vai todo por água abaixo. De modo que a felicidade ela é eterna na medida em que a gente realmente souber amar e souber servir. Era isso que eu queria passar para vocês. E para terminar, eu sempre termino dando para vocês aquilo que é o meu testemunho de que tudo isso que eu falei para vocês é dessa forma que eu vejo. Foi o maior desafio que eu tive na minha vida. Às vezes as pessoas pensam, bom, o maior desafio foi você ficar independente e conseguir fazer as coisas. Não, não foi não. O meu maior desafio aconteceu em 1997. O que aconteceu em 1997? Em 1997, o Papa João Paulo II veio aqui para o Rio de Janeiro. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro para dois eventos enormes. Um era uma missa campal que foi lá no Flamengo, e outro foi um evento no Maracanã, que chamava-se Encontro das Famílias do Mundo com o Papa. O que era esse evento? Veio uma família de cada país do mundo que iria dar um testemunho para o Papa. O que aconteceu? Isso foi em outubro de 97. Quando foi no início do ano de 97, ligaram lá para a minha casa, me chamando e perguntando se eu junto com a minha mulher, a minha mulher e meus filhos, a gente aceitaria dar um testemunho para o Papa no Maracanã, representando todas as famílias do Brasil. Eu desliguei o telefone na casa e falei, os caras estão de sacanagem, pô, isso é hora de fazer brincadeira, pô. Mas o fato é que aquilo não era brincadeira, era verdade. Quer dizer, a arquidiocese estava ligando para nós, perguntando se a gente aceitaria representar, olha o absurdo, representar as famílias do Brasil dando um testemunho para o Papa no Maracanã. Gente, eu confesso a vocês que eu cheguei para cá, eu falei, claro, sem brincadeira, vamos entender aqui um pouquinho. Quer dizer, antes do que nós, teus pais têm muito mais motivo para apresentar a família do Brasil. Muito melhor do que nós dois aqui juntos. Mas não precisa nem ser os teus pais. Vai em qualquer favela dessa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, o que não vai faltar é família para dar testemunho do que é ser realmente uma família feliz. Uma família que não tem nada e é feliz. Quer dizer, tem muito mais gente competente do que nós para fazer isso. Mas eu aprendi também uma coisa na vida, que é o seguinte, tem certas coisas na vida que a gente não tem que ficar perguntando por quê que aquilo aconteceu, e perguntar para que aquilo está acontecendo. Se aquilo estava acontecendo com a gente, vamos ser humildes, aceitar e ver no que vai dar. Esse é que foi o problema. Porque não acreditar e ver no que vai dar é que foi meu desespero. Por quê? Eu comecei a participar das reuniões que tinha da organização da vinda do Papa aqui para o Rio. E as reuniões, obviamente, não era assim com auditório desse tamanho, era um auditório assim com 300 pessoas, 500 pessoas, e eu, volta e meia, tentava levantar a mão assim para perguntar como é que a coisa ia ser, não adiantava, porque já vinham 300 em cima de mim perguntando outras coisas. Resumo da história, quando faltava o evento ia ser num sábado no Maracanã. Quando foi numa terça-feira, véspera desse sábado, convidaram, chamaram a Clara e a mim para a gente jantar no hotel em Copacabana, porque estava hospedado nesse hotel em Copacabana todas as famílias que vieram do mundo inteiro para dar o seu testemunho no Maracanã. Então, nós fomos, e já estava a comitiva do Papa também, estava hospedada lá. Então, era um jantar de confraternização para nós conhecermos todas as famílias, caso a gente pudesse trocar ideias, bater papo, se conhecer entre nós, e fazer ter um jantar de confraternização. Acontece que até essa época eu não sabia absolutamente nada do que ia acontecer. Eu sabia que era no Maracanã e ponto, mais nada.
E aquilo me sufocava, que eu via o tempo passando, aquele troço, era imprensa em cima de nota, de informação e de notícia. Eu falei, meu Deus do céu, a responsabilidade que vai ter. Para minha alegria, na hora do jantar, sentou na minha frente um dos chefes da comitiva do Papa. Eu falei, Clara, este cara não levanta daqui enquanto não me falar do detalhe como é que vai. Eu não saio daqui enquanto esse homem falar para mim como é que vai ser. Obviamente, com toda a delicadeza, eu cheguei para ele e falei, olha, o senhor sabe quem nós somos, nós estamos aqui sendo chamados para dar um testemunho para o Papa, só que eu não sei nada, meu filho, eu estou completamente perdido, o que eu vou fazer? Ele falou, não, você pode ficar tranquilo, a coisa vai ser o seguinte, ele desenhou assim um Maracanã, assim, no pedaço de papel, e falou assim, olha, aqui em cima vai ficar, nessa poltrona, vai ficar o Papa, vão ser chamados, cada família de cada país, por ordem alfabética do país que representam. Apesar de vocês serem Brasil, B, C, a segunda letra, na realidade vocês vão ser os últimos a serem chamados, porque vocês, como são um casal anfitrião, vocês vão ser os que vão fechar o evento. Então, cada família vai vir, vai dar o seu testemunho, e aí depois, no final, vocês vão ser chamados. Eu falei, muito bem, eu vou ser chamado por último. Mas vou falar o quê? Não, você deve falar um testemunho que vocês acharem, que vocês quiserem falar. Se vocês não tiverem assim, uma coisa muito definida, não tem problema. Nós temos uma pauta escrita aqui, até porque já aconteceu isso, a gente dá essa pauta escrita, vocês leem isso daí, está perfeito. Eu falei, bom, sim, mas vou ler, mas em quanto tempo eu vou ter para falar esse testemunho? Eu falei, isso aí você pode ficar tranquilo. Vocês vão ter bastante tempo, vocês vão ter 2 minutos. Eu falei, o quê? Ele viu 2 minutos, na hora que ele viu que eu arregalei, eu falei, eu vou dar um testemunho para o Papa. Em 2 minutos ele viu que eu fiquei preocupado. Eu falei, não, mas fica tranquilo, porque é 1 minuto para você, outro para Clara. Na hora que ele falou, é 1 minuto para mim e outro para Clara, é isso mesmo, ele falou, maravilha! Gente, na hora que eu, sem brincadeira, na hora que ele falou que era 1 minuto para mim, outro para Clara, eu fiquei, foi a maior notícia que eu podia ter tido na vida. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Eu aprendi a rezar muito na vida. Hoje, depois dessas coisas todas aconteceram, eu adquiri o hábito durante o dia, eu rezo muito. Mas quando a coisa complica meio, então eu não rezo não, eu converso com esse que está aqui atrás, que é o Espírito Santo. O único problema que tem é que às vezes eu estou andando na rua, a pessoa me para assim e fala, moço, bonito esse teu passarinho, onde é que o senhor comprou isso? Passarinho não, passarinho está aqui na frente, isso aqui atrás do Espírito Santo, vamos botar um pouco de ordem nessa história aqui. Porque realmente, na hora que a coisa complica, gente, eu realmente converso com ele. Quando ele me falou que a Clara ia ter 1 minuto e eu 1 minuto para falar, eu falei, não precisa nem me dar pauta, já sei exatamente como é que vai ser. Voltei para casa, a Clara falou, não entendo, não estou entendendo nada, como é que você está alegre? Eu falei, Clara, você não está vendo? É um troço tão absurdo, tão impossível, que porra não é coisa nossa. Está vindo lá de cima, por se botar a gente nessa, não foi coisa de loucura, não. Estão botando a gente para a gente fazer alguma coisa, vai dar certo. E, gente, eu sei que na hora, quando a ficha caiu, que era realmente esses 2 minutos, eu pedi só para ele me dar um detalhe, eu falei, mas como é que vai acontecer? Ele falou, vai ser muito simples, vocês vão subir, vai estar o microfone, vocês podem dividir esses 2 minutos, pode falar um só, ou vocês dois, enfim, o tempo pode ser, o tempo é limite, é que tem que ser 2 minutos. Agora, na hora que passar os 2 minutos, nós vamos cortar o microfone, que vai terminar a falar de vocês. E ainda pensei, bom, se eu não parar de falar quando está falando, é capaz de quebrar um alçapão, né, e desaparece, a gente desaparece de cena. Eu sei que quando foi quando eu cheguei no Maracanã naquele dia, aliás, na noite de véspera, eu passei com a Clara em claro, ela sentada de um lado da cama e eu do outro, falei, cada um com o cronômetro, falei, Clara, fala, e falou demais, vai ter que falar menos. Então, ficamos um ou outro monitorando o que cada um ia falar. Não, isso aí é sério, gente, porque o cara falou 2 minutos mesmo, 120 segundos. Não tem 1 segundo a mais do que isso. Pode falar até menos, mas mais não pode falar. Então, a gente passou a noite um cronometrando o que o outro ia falar. Eu sei que no sábado, quando a gente chegou no Maracanã, já estava assim quase à noitinha. Gente, na hora que eu entrei no Maracanã, que eu vi aquele estádio lotado, mas assim, aquele mundo de gente, eu botei a mão na cabeça e falei, caramba, eu sou um imbecil. Eu perdi a noção do que é o certo, do que é o errado, eu perdi a noção do que é o viável, do que é o inviável. Como é que eu fui me meter numa dessas? Porque aquilo parecia para mim, gente, sem brincadeira, um troço, um pesadelo, uma hora impossível de acontecer. Eu comecei, como é que eu vou falar para essa gente, meu Deus do céu, 200 mil pessoas aqui, mas não sei quantos milhões de pessoas, estou roubado, eu perdi a noção. Enfim, não tinha mais como dar marcha ré, já tinha aceitado, era o meu nome dela que estava ali. Eu sei que quando estava a última família falando, que eram nós que a gente ia subir, eu sei que eu fechei o olho assim e falei, Espírito Santo, vamos combinar aqui uma coisinha.
Você que me colocou aqui, não fui eu que pedi, tentei até sair fora, mas você que insistiu da gente ficar aqui. Então vamos combinar aqui uma coisa. Você fica posado no ouvido de cada uma dessas 200 e tantas mil pessoas que tem aqui e de não sei mais quantas milhares de pessoas que estão aí que vão estar ouvindo. Agora você faz o seguinte, o que eu vou falar, eu sei que eu vou falar, a Clara vai falar, ela também sabe. O que a gente falar, todo mundo vai ouvir igual. O A que eu falar, todo mundo vai ouvir A. O B que ela falar, todo mundo vai ouvir B. Agora, cada vez que essas palavras, na medida que for falando, na hora que essas palavras forem chegando ao ouvido de cada uma dessas pessoas, você pousadinho ali, faz seu trabalho, que é o seguinte, engole, antes dessa palavra entrar na cabeça da pessoa, você engole essa palavra, mastiga bem ela e gurgita alguma coisa lá para dentro que toque o coração das gente, porque para nós é impossível a gente mexer com esse povo todo. E quando foi a nossa vez, nós subimos, a Clara falou, e quando foi a minha vez, eu olhei para... É impossível descrever o olhar daquele homem, uma coisa assim, realmente sobrenatural. Eu olhei para ele e falei, santidade, aquela 97, fazia 6 anos que eu estava paralítico, né? Eu olhei para ele e falei, santidade, até 6 anos atrás, eu caminhava muito bem com as minhas pernas, mas era completamente paralítico de espírito. Eu tive que levar um tombo no meu cavalo, ficar paralítico das minhas pernas, para poder começar a caminhar com as pernas do Espírito Santo, voltado para as coisas de Deus. E hoje, graças a Deus, a minha mulher e meus filhos, eu dou passo que jamais pensei que pudesse dar, e atinjo distância que eu jamais imaginei que eu pudesse atingir. E por tudo isso, hoje, nós somos muito mais felizes. Ou seja, eu estava consagrando ao Papa, naquele momento, uma promessa que eu tinha feito há 6 anos atrás para minha mulher e meus filhos, que na minha cabeça era totalmente impossível. E naquele momento eu estava consagrando a ele uma realidade, que é real para mim e é real para cada um de vocês. A vida de vocês é uma realidade. A escolha da vida de vocês são vocês que fazem. Então, gente, era isso que eu tentei passar, e até porque tem eu, quando conheci esse cachorrinho aí, o Buck, que eu vi ele fazendo uma coisa que eu achei que era completamente absurda, ele está subindo uma prancha aí, ele podia escolher em não subir nessa prancha, né? O cara da lancha, um sacana, ele deixou em cima da prancha, preso num cabinho ali de couro, ele está ali bem concentrado, focado no que ele vai fazer. E ele sai, né? Sai esquiando ali, e mais ainda, ele vai segurando a cordinha aqui com a boca dele. Está vendo aqui? E como ele já quer entender logo como é que é esse negócio de esquiar, porque ele vai querer, vai para um lado, vai para o outro, vai querer entender esse troço, como é que funciona, e ele vai tentando. Só que quando ele vai tentar, o que acontece? Ele leva um trambolhão. Ou seja, ele poderia voltar para a lancha, né? Só que o cachorrinho não volta para a lancha, ele volta para a prancha. Ele está mais focado ainda naquilo que vai acontecer. Olha o rabinho dele lá, esticadinho. Olha ele atento ali para a lancha e para o cabo aí, para ver quando é que vai sair. Ele só espera o cabo esticar e na hora que a lancha sai, ele já pega a corda com a boca e sai esquiando. Mano, gente, se esse cachorrinho consegue esquiar, ele conseguiu esquiar, eu confesso a vocês que todos nós conseguimos fazer qualquer coisa na vida da gente. E é isso que eu quero que vocês sintam. Acredite no poder que a gente não tem. Porque existe um poder que pode fazer na gente coisa que a gente nunca imagina que pudesse fazer. De modo que era isso, cara. Não sei se eu demorei demais, era isso que eu queria falar. E agora, se alguém quiser fazer pergunta, estou à disposição. Obrigado. Eu só não pedi para todo mundo ficar de pé, que senão você também ia ficar complicado, né? Eu queria ter que ficar de pé, não vai dar certo. Não vai dar certo, mas você merecia realmente que todos nós levantássemos e parabenizássemos você de pé. Realmente a história da vida do Tomás é impressionante, vocês viram e assistiram aqui um pouquinho da vida dele. Eu diria que talvez não, certamente, ele apanhou muito da vida eu que estou apertando aqui embaixo. Apanhou muito da vida para começar a reenxergar e reinventar a vida dele. A vida aprontou com ele, como eu disse no início. Mas talvez tenha aprontado por alguns motivos que fizeram ele a reenxergar e reinventar a vida dele.
O Tomás era, imagina hoje, fazendo uma analogia, ele vai me corrigir se eu estiver errado, sabe aqueles garotões ricos, e era, você sabe disso, família rica, moto, última moto da maior cilindrada que tinha, ia trabalhar, que tudo que era mulher queria namorar com ele, bonitão, boa pinta. Vocês viram, ele não é de... não era de, até hoje não é de todo feio. Mas realmente era aquele cara boa pinta que vivia de moto nas baladas aí, em tudo, e tinha uma vida de como é que chama, de yuppie, desses que trabalhava, evidentemente, mas estava na noitada em tudo quanto é lugar. Era um cara que, profissionalmente, legal, tocava a vida, vice-presidente e tal, a vida dele mudou. E vocês viram que mudou, como ele disse aqui, mudou para melhor. Tomás, parabéns pela sua vida, pela sua história de vida. Você é um exemplo de superação para todos nós. Eu garanto aqui, se a gente puder questionar, eu acho que eu sou o primeiro a dizer que eu não teria talvez 1% da força que você teve. Eu acho que todos nós aqui comungamos com essa minha linha de pensamento. Você supera realmente qualquer padrão de normalidade, se isso pode existir. Mas parabéns de novo, e estamos abertos à pergunta. Em nome da Fundação, é um orgulho ter pessoas aqui dentro palestrando e contando um pouco. Que é como você falou, não tem muito que falar para estudantes numa escola, querer ensinar estudantes numa escola como a FGV. Sim, você está ensinando talvez muito mais. Você está ensinando a vida como ela é, como tem esse negócio aí. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Lembrando que os alunos têm preferência, segundo o nosso colega aqui. Oi, Tomás. Gisele, eu sou aluna do MEX aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque nesses momentos difíceis, você atribui o fato de você ter sido atleta, né? Atleta normalmente persegue sempre, tem determinação, persegue um ideal. Você atribui o fato de você ter sido atleta, já tem uma predisposição de sempre romper e correr atrás para superar, ou junto também a força da família, dos amigos que você recebeu? Como que você balanceia o peso de cada um? Uma predisposição sua já ou também da família? Eu respondo a sua pergunta de duas formas inversas. Eu vou falar de uma coisa que eu tinha e de uma coisa que eu não tinha. Quer dizer, para mim, as duas coisas são fundamentais. Quer dizer, na parte como atleta, desde pequeno que eu era, quer dizer, eu sempre fui buscando me superar para cada vez ficar melhor. Então, isso era uma coisa que estava no meu sangue desde pequeno. O que eu não sabia era a importância da família nessa hora. Quer dizer, nessa hora, eu sei que o mundo de hoje é muito difícil você ter o conceito da família na essência como ela é, mas ela é fundamental. Quer dizer, você ter o seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua filha, enfim, você ter uma casa em que você compartilha com aquela pessoa, seja matrimonialmente, ou seja lá o que for, mas é fundamental nessa hora você ter alguém do teu lado para poder te levantar. Aquilo que eu falei nisso, o ser humano, ele só sobrevive se ele for para ajudar alguém. Se ele não tiver quem ajudar, ele não vai fazer nada. A vida fica oca. Então, a resposta é sim. No esporte eu falo, quer dizer, realmente me ajudou muito, porque desde pequeno eu fui obrigado a ser disciplinado, ainda mais no hipismo, que é um esporte complicado, porque não é só você, quer dizer, você tem que entender um animal, o cavalo, para poder melhorar o teu resultado. E a família, obviamente, pela essência dela, por isso que eu falei tudo que eu falei para você, entendeu? Boa noite, tudo bom? Roberto, sou aluno do MEX. Eu gostaria de perguntar que a gente está vendo várias palestras, né, dentro dessa disciplina, e eu acredito que as mais tocantes foram as palestras que abordaram o tema da liderança com a compaixão, com alguma coisa nesse sentido, que eu acho que a sua fez também um link com a primeira palestra que a gente teve. Então, a pergunta é,
para ser um grande líder dentro de uma empresa ou na família, na vida pessoal, etc., você acha que o amor, né, até você já falou lá, a paixão pelo que faz é fundamental para a pessoa ser um grande líder, ou existe outros tipos de liderança que podem superar esse tipo? Primeiro, para você ser o líder, você tem que ser humano. Acima de tudo. Eu digo ser humano no sentido de ser a pessoa que se preocupa com os outros. E não a pessoa que quer tirar dos outros aquilo que se preocupa em você. Então, o item número 1 da liderança não é só ser apaixonado pelo que faz. É, acima de tudo, você ser um humano para as pessoas que estão em volta de você. E, obviamente, em segundo, não digo em segundo, mas paralelo a isso, tem que ser, sim, apaixonado pelo que você faz. Você pode até ser líder numa instituição. Você pode até ser líder num negócio em que você, talvez não seja, ou você herdou aquilo, e você está tocando aquilo por uma questão de herança, e não ser exatamente aquilo que você quer fazer. Mas se você não tiver o lado humano dentro de você, você não vai sobreviver dentro daquilo. Você vai começar a entrar num tédio danado. Por isso que eu falei, se o que você está fazendo, ou você está tentando seguir profissionalmente, aquilo não dá para você assim, uma vontade muito grande de fazer aquilo, nunca é tarde para você começar outra coisa, procurar outra coisa. É tarde, sim, para você continuar nela. Se você continuar nela, vai ficar cada vez mais tarde para você buscar uma outra que realmente vai te satisfazer na vida. Eu vou dar um exemplo rápido disso daqui. Chama-se Roberto Marinho. O doutor Roberto, quando fundou a TV Globo, naquela época existia o jornal, mas quando ele fundou a TV Globo, ele tinha 60 anos de idade. 60 anos de idade. Fundou a TV Globo, numa época em que o mercado de televisão estava completamente saturado. Naquela época tinha TV Tupi, TV Excelsior, TV Record, TV Rio, tinha televisão para tudo quanto era. Era um mercado totalmente saturado. E me lembro não porque me contaram, quer dizer, quando foi feito um jantar assim enorme, acho que foi no Copacabana Palace, quando foi feita a inauguração, vamos dizer, o início da TV Globo, perguntaram para assim, doutor Roberto, o senhor não acha que é um pouco de ousadia da sua parte, quer dizer, um mercado com tantos concorrentes, tão saturado, o senhor entrar com mais uma emissora de televisão, o senhor não acha que é um pouco de ousadia? Ele falou assim, eu não sei se vai ter espaço para os outros. Com 60 anos de idade. De modo que, se você não for apaixonado por aquilo que você faz, você pode até ser um líder, mas vai ser muito chato. Agora, você sendo apaixonado pelo que você faz, não importa a hora que você começa. Alguma coisa você vai conseguir fazer, vai aparecer. Tomás, boa noite. Conrado Freire, do MEX. Você falou que antes do acidente você era vice-presidente de uma empresa. Você, pouco depois do acidente, você parou quer saber se você continuou trabalhando, parou de trabalhar, se foi por opção, foi por... Enfim, por quê? Deixa eu fazer só uma correção. A palavra acidente eu não gosto, não. Sabe por quê? Porque acidente tem uma conotação dramática. Lembra sempre uma coisa dramática. Para mim, o que aconteceu comigo é que me descobriu a vida. Eu nunca falo do meu acidente. Eu falo, não, o meu tombo. Quando é que aconteceu? O meu tombo foi no dia 25 de agosto de 91. Mas respondendo a tua pergunta, eu era vice-presidente da Montreal. Meu pai foi um dos fundadores da Montreal. O Sérgio Quintela, sobrinho do Carlos, quer dizer, não foi fundador, mas entrou depois. Eram 3 sócios majoritários, que era meu pai, o Derek Parker e o Sérgio Quintela. Quando meu pai morreu, eu tive a minha carreira, vamos dizer assim, de uma certa forma interrompida, porque eu vinha fazendo minha carreira dentro do grupo, e com a morte dele eu tive que assumir a posição dele de segundo maior acionista do grupo. No momento em que eu não esperava isso. Era muito cedo para mim eu assumir aquela posição. Mas, enfim, continuei dando aquilo que na medida que eu fui convivendo com as pessoas, fui aprendendo, conhecendo pessoas maravilhosas, inclusive algumas delas estão aqui também e sabem da história. Mas quando eu caí, eu me senti assim, impotente de continuar na frente do grupo assim como um dos 3 acionistas. E eu me senti assim com uma vontade muito grande de sair do grupo, de me desfazer do grupo. E segui até um pouco o que o próprio Sérgio Quintela fez antes até de mim. Quer dizer, o Sérgio Quintela se desligou do grupo antes de mim, e conversando com ele uma vez, ele disse para mim, Tomás, acho que você deve levar essa sua ideia adiante, sim, que é uma boa ideia você fazer o que eu fiz. E me desliguei do grupo.
e aí para fazer outras coisas, e foi aí que eu me juntei junto com o Carlos Quintela, fizemos empresas juntos, e depois seguimos caminhos diferentes, mas não que eu deixei de trabalhar, quer dizer, eu continuei a trabalhar, fui fazendo outras coisas, e depois comecei a descobrir, foram duas coisas que eu descobri que para mim realizaram muito, que foi o esqui e que foi dar palestra, porque tanto no esqui quanto na palestra, eu me senti muito mais útil do que trabalhando dentro de uma empresa, porque quando eu estou esquiando, a quantidade de pessoas que, às vezes, que encontram na rua, que param e me falam assim, pô, você é aquele que fica andando em cima de uma prancha na lagoa e coisa e tal, e falando assim, dando assim testemunhos assim, de revoluções. Eu me lembro que um dia, para mim, dos vários assim, casos que aconteceram, teve um que para mim foi mais assim, que mais resumiu isso tudo. Eu estava parado no sinal, indo treinar, no sinal em frente ao Caiçara. Aí, de repente, parou do meu lado um motoqueiro, aquele motoqueiro mesmo que anda com o capacete, não é enterrado, não, aquele capacete fica pendurado aqui em cima, né? Forte assim, e o cara começou a bater assim na janela. Eu falei, pronto, agora só falta ser assaltado aqui. Mas, como não tinha ninguém na minha frente, eu ignorei e falei, na hora que abri o sinal, pau no acelerador, no acelerador não, eu seguro na mão, acelerar tudo e vou embora. Mas o cara ficou batendo, eu falei, aí abri um pouquinho assim, olhei para ele e falou, doutor, eu estou vendo esse troço em cima. O senhor é aquele que anda em cima na água com isso daí? Eu falei, sou eu sim. Ô, doutor, é que eu represento muitos motoqueiros, tem muitos amigos nossos que ficaram igual o senhor. O senhor é um exemplo para nós. O senhor é uma motivação para nós. Um motoqueiro. Aquilo, para mim, naquela hora, me arrepiou. Quer dizer, tem vários outros casos. Mas eu senti que no meu esporte, eu estava fazendo um bem, não era para mim, não. Eu estava fazendo bem para os outros, porque antigamente eu montava a cavalo, era um lazer que eu tinha. Quer dizer, apesar de me dedicar quase como se fosse um profissional, mas eu fazia aquilo porque eu gostava de fazer aquilo. Não que eu pensasse em alguém. Mas no esqui eu vi que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, mas que estava servindo para alguém também. Então, isso que realmente que fez despertar. E no lado da palestra, o que eu sinto, o que acontece com pessoas que depois vêm dizer para mim, dizendo que depois que ouviram eu falar que eu mudei a vida, não fui eu que mudei, não. O que mudou é o que cada uma das pessoas escutam e que transforma dentro da vida dela. Eu sou um mero veículo, quer dizer, e aí é que eu senti eu ser mais útil dando testemunho do que aconteceu comigo do que eu tentando ser um executivo. Coisa que muitos executivos podem dar muito mais ainda, exatamente porque, pelo que eles conseguem fazer, dão emprego, pagam salários, sustentam famílias e coisas. Quer dizer, eu digo o seguinte, cada um dentro da sua atividade tem um papel e tem um compromisso muito sério e muito importante. Entendeu? Tomás, Fernando, sou do MAP. Eu posso fazer um testemunho, na verdade, porque eu já o conheço há quase 40 anos. É ruim falar isso porque a gente conta um pouco da idade, né? Mas... Não, eu tenho 59, acho sei. Quando eu vou competir, tem uns caras lá com 30, 40 anos, eu falo, ó, sou mais velho que vocês historicamente deviam ganhar de mim. Mas, na ocasião, antes de você sofrer o acidente, o tombo, né? Eu trabalhava diretamente com você. Você era o vice-presidente, e eu era diretor, na época, a você, com uma equipe de outros gerentes e diretores. E eu queria fazer esse testemunho que, apesar do Carlos ter dito que o Tomás era rico e era o jet set da época, era o top de linha, na verdade, ele era um camarada que sempre primou pela empresa, porque ele representava o pai dele. Então, ele era o vice-presidente mais novo e fazia por ser o mais novo e talvez o menos experiente, porque os outros tinham quase o dobro da idade, ou pelo menos 50% a mais da idade de experiência, ele queria compensar. E também uma característica dele de ser um cara perseverante, persistente, que brigava pela qualidade, pelo fazer certo. Então, a gente, quando se reunia, ele estava sempre... Era um vice-presidente querido por todos, e cumprimentando sempre todo mundo, independente da posição que ele tinha, era respeitado e admirado pela equipe. Era uma pessoa elegantíssima, eu posso dizer isso, porque era o mais elegante da empresa, ele se trajava muito bem, tinha bom gosto e botava todas as roupas, eu acho que provavelmente internacionais, ou seja, era um cara que tinha uma apresentação muito boa. Tem outros colegas aqui que trabalharam também, que são testemunhas disso. E
e nas reuniões, ele sempre se preocupava, gente, vamos fazer o melhor que nós podemos, vamos fazer com qualidade. Então, ele era o líder, ele era o mais novo, mas mas tinha gerentes e diretores mais velhos e outros mais novos, como eu, que era um pouco mais novo que o Tomás na época. Então, a gente brigava por ele muito, sempre naquele objetivo de atender o líder que ele era. Então, desde novo, ele já era um líder e já mostrava essa qualidade que ele tem de fazer direito, de fazer o melhor que ele podia, dava exemplos da vida dele. Ele realmente tinha uma moto muito bonita, o cavalo dele, ou seja, ele sempre queria fazer o melhor, não é ser o melhor, mas fazer o melhor. E nunca desrespeitando, desde da pessoa que servia o café, da que fazia a limpeza, todo mundo ele tratava da mesma forma. Então, ele realmente era uma pessoa que serviu de exemplo. Quando aconteceu o tombo, desculpa, houve essa dúvida, porque tinha esse passado da família. O que vai acontecer com o Tomás? Será que ele vai suicidar? Será que ele vai reverter isso? E as pessoas, às vezes, conversavam um pouco constrangidas, mas a equipe dele apostava nessa virada que ele fez. Ninguém, talvez, esperasse que chegasse a tanto. Ser o medalha de bronze ou medalha de prata de iatismo ou de esqui no mundo. Então, isso foi realmente uma surpresa agradável para todos, mas que todos esperavam, pelo menos da sua equipe, que você ia surpreender, ia fazer uma reviravolta. Isso era certo. Pela sua força que você tinha de dentro, pela sua família, que conhecíamos a Clara, e pela sua crença que você passou a ter aí com Deus, mais forte ainda. Então, parabéns aí, foi um testemunho, não é uma pergunta, parabéns pelo que você nos passou agora, como o que é enfrentar as dificuldades da vida e continuar feliz, passando felicidade e ensinando outras pessoas a enfrentarem as suas dificuldades. Parabéns. Obrigado, querido. Bom, meu nome é Renan, sou do MEC, turma 2012. Para as perguntas mais difíceis da vida, você já tem resposta, né? Então, vamos lá. Quais são os próximos desafios? Só isso. A vida é um desafio, né? É o dia a dia. É você ter discernimento de enfrentar as situações, ponderando elas, mas nunca deixando de enfrentar. Quer dizer, na medida que você puder contornar, mas sempre enfrentando com dignidade. Planejamento de vida específico, empresa, projetos de educação, projetos para cadeirantes, projetos para pessoas com dificuldade de educação. Eu acho, quer dizer, já fiz muita coisa. Quer dizer, eu acho que hoje em dia a experiência que eu tento passar nas minhas palestras e no meu esporte, eu acho que já está assim de bom tamanho. Já fiz muita coisa, volta e meia eu sou sondado por uma série de outras coisas, mas, por enquanto, nada assim me atraiu com mais força do que eu já estou fazendo. Evidentemente que ele nunca sabe o dia de amanhã. Eu nunca na minha vida passou na minha cabeça que eu fosse escrever um livro. Quer dizer, o livro não a ideia de escrever o livro não partiu de mim. Partiram de 3 empresários que vieram a mim e me forçaram. Pessoas que eu não conhecia, quer dizer, eu tinha ouvido falar de nome, mas não conhecia. Você vai ter que escrever um livro. E me provaram que eu tinha que escrever o livro. E escrevi. Então, tem, em termos assim, objetivos, que eu digo o seguinte, cada vez eu tentar fazer mais pelas pessoas, tentando passar para as pessoas a oportunidade que a vida dá para cada um de nós. Agora, especificamente, assim, no momento é isso, é continuar a minha vida de atleta, enquanto eu tiver condições físicas para poder continuar como atleta, e dando palestras na medida em que realmente eu puder. Então, se tivesse que fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Diferente para quê? Não sei, em relação a qualquer coisa. Não sei, acho que eu aprendi a descobrir a coisa mais importante da vida, que é ser feliz. Então, fazer alguma coisa diferente assim, confesso que não vejo. Talvez não está me passando na cabeça agora. Tomás, boa noite. Sou Alcino, aluno do MEX. Não é nenhuma pergunta, nem um testemunho. É um agradecimento de coração aqui pelas palavras que você colocou aqui.
e que me fizeram reportar 2 momentos da minha vida. Um, quando eu perdi meu pai aos 18 anos, eu sou esteio da minha família, e que ali eu tracei também, assim como você fez, eu criei uma frase para mim também, que na vida a gente tem 2 constantes, a morte e a mudança. Então, daí para lá, vinha uma fase de adaptação, e numa carreira profissional, graças a Deus, bem sucedida, aos 24 anos, já secretário de governo de município, hoje eu atuo como presidente em exercício da autarquia do governo do Estado, e o que me fez reportar justamente nessa segunda fase, uma anterior e uma agora, essa questão do servir. Porque a gente lida no meio político com tanto ego, tanta vaidade, tanto vontade de ter poder, e hoje eu vim de uma reunião grande disso, que eu fiquei refletindo, gente, como é que pode... às vezes a gente se sente deslocado de brigar, de lutar pela população, pelo mais humilde, e de estar brigando, enfrentando e peitando. E você pode ter certeza que isso me tocou muito nessa questão hoje, de poder continuar a minha vida, eu tenho 37 anos, poder continuar a minha vida tocando as pessoas, ajudando, servindo. Com uma decisão que a gente faz, a gente mexe com milhões de passageiros. Então, eu queria te agradecer. Não é nem uma pergunta, nem um testemunho. Obrigado, e acho que você acabou de responder para ele a pergunta o que eu faria diferente. É talvez encontrar mais políticos como você, que eu acho muito difícil. Bom, Tomás, boa noite. Meu nome é Mariana Secron, eu represento aqui, sou ex-aluna da FGV, represento hoje o Instituto Você, que a gente trabalha com treinamentos e cursos de programação neurolinguística, que fala totalmente do assunto que você veio tratar. Das coisas que a gente fala mais lá no Instituto é justamente seu mundo muda quando você muda. Então, a nossa realidade muda quando a gente muda e a gente consegue enfrentar qualquer desafio. Claro que as dificuldades aparecem, mas com mais ferramentas e mais possibilidades de aprendizado e de vencer esses desafios. Eu prestei muita atenção quando você falava de felicidade. Eu entendi, mas eu achava que se você pudesse exemplificar mais, o seu conceito de felicidade antes e depois dessa mudança na sua vida. E outra coisa, é uma coisa mais habitual, né, da sua vida rotineira. Já trabalhei muito com pessoas com deficiência e vejo a dificuldade das pessoas se adaptarem à cidade e da cidade se adaptar às pessoas. De que forma você enxerga que a nossa cidade esteja se adaptando a esse tipo de deficiência, você como cadeirante, e de que forma você se coloca em relação a isso? Bom, a primeira pergunta com relação à felicidade, eu digo o seguinte: antes do meu tombo, eu era uma pessoa extremamente materialista. Eu via a felicidade nas coisas materiais. Quer dizer, o meu objetivo era cada vez ter mais, conquistar mais, ter mais coisas. Esse era o meu objetivo, que eu achava que aí era a felicidade. E quando eu caí, que eu vi que tudo isso foi por água abaixo, é que eu vi que não era nada disso. O tempo me mostrou que a felicidade não está nisso. A felicidade está dentro da gente, naquilo que você faz dentro de você e que você faz para fora. E para isso você não precisa de corpo, não precisa de perna, não precisa de braço, basta você ter até uma... Eu conheço pessoas tetraplégicas que só mexem a cabeça, que fazem coisas realmente fantásticas, são felizes. De modo que a felicidade, mais uma vez eu digo, quer dizer, ela não está nas coisas que estão em volta da gente, está naquilo que sai da gente. Essa que é a grande realidade. Com relação a sua pergunta, a segunda qualquer... sim. Quando eu fiquei paralítico, quer dizer, eu comecei a conviver com essa realidade. E uma das grandes dificuldades que eu tinha era andar na rua. E uma coisa que eu fazia quando eu saía para almoçar com o Carlos, eu nunca ia pela calçada, eu ia pela rua. Por quê? Porque a calçada era toda cheia de buracos, tinha meio fio, então eu tinha que andar na cadeira olhando para o chão. E aí o que acontecia? As pessoas caíam em cima de mim. Porque ninguém anda na rua olhando para baixo, sempre olhando assim para a vitrine, para o carro. E como eu sou baixinho, quando as pessoas começavam a tropeçar em mim, eu falei, bom, alguma coisa está errada. Aí eu fui querer tirar a minha altura, eu vi que eu tinha 1,45 m, quer dizer, eu era quase que uma criancinha. Então, com 1,45 m só tinha das duas uma. Ou eu andava olhando para o chão, para desviar dos buracos, as pessoas caíam em mim, ou eu olhava para as pessoas, mas caía no chão porque caía no buraco. Então, eu devia andar pelas calçadas. Mas, de lá, quer dizer,
eu caí em 91, quer dizer, são 22 anos que eu estou na cadeira. De lá para cá, a coisa mudou muito, mas essa conscientização da adaptação da cidade para o deficiente, depois eu estudei um pouco mais isso, até porque eu quis me envolver para tentar ajudar a melhorar isso. Eu percebi o seguinte: não é tanto culpa da cidade ou das pessoas. O que acontece é o seguinte: as cidades onde tem mais infraestrutura para o deficiente são as cidades onde existem mais deficientes, tipo cidades de países que foram à guerra. Quer dizer, os Estados Unidos hoje é um dos países que tem mais gente deficiente, porque é um país que está constantemente em guerra. A França tinha muito deficiente também, porque teve gente da Segunda Guerra. Quer dizer, hoje tem outro, não tem tantos, mas tem deficiente também. Então, naquela época, já se construiu a cultura de infraestrutura para deficiente. Então, você vê nos países da Europa, tem mais infraestrutura, porque foram países que viveram uma guerra mundial, então a cultura de adaptação para o deficiente foi muito grande. Evidentemente que muita coisa tem que ser feita e muita coisa ainda precisa ser feita, porque eu vejo, por exemplo, os ônibus na rua. São raros os ônibus que realmente funcionam. Todos eles têm escrito lá, a lei manda, tem que ter acessibilidade para a cadeira de rodas. Mas se você parar o ônibus e entrar no ônibus, você não é qualquer ônibus que você vai conseguir. Então, é um pouco assim, não digo que seja má vontade das pessoas, é pouco convívio com a quantidade de deficientes que tem. Quer dizer, não é que a solução vai ser, então vai ter que ter mais deficientes, não. Quer dizer, a luta é que tenha cada vez menos deficientes, mas é fazer um pouco o que os políticos fazem. Conscientizar a população de dar acessibilidade para as pessoas nesse aspecto. Na minha opinião, mudou muito para melhor, mas eu acho até que com as Olimpíadas, as Paralimpíadas, as coisas vão melhorar mais ainda. É essa a esperança que eu tenho. Mas se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para acessibilidade aqui no Rio de Janeiro, eu daria talvez 4 no máximo, perto do que eu vejo aí fora. O que a cidade não tem que adaptar ao Tomás. Eu participei muitas das vezes andando com o Tomás. Eu acho que as pessoas que andam com os cadeirantes que tem que se adaptar, porque esse cara aqui corre pra caramba. Então eu ia almoçar com ele, eu tinha que ir correndo na rua e desviar dos carros e ele na rua. Então, na verdade, a cidade tem que se adaptar, as pessoas têm que se adaptar aos cadeirantes para sair correndo, porque esse cara aqui é maluco na rua, né? Desculpe. Tudo bem. Não, é um pouco até porque, como eu sempre gostava de desafio, eu falei, bom, por onde é que não dá para passar por ali, então é ali que eu vou. Só um segundinho. Eu já subi escada de ponte aérea de avião porque as pessoas não queriam me levar para cima do jeito que tinha que ser. Não. Eu desci da cadeira e segui a escada sozinho. Subi a escada sozinho. Mas tudo bem. Assim como o meu colega, meu nome é Mônica, eu sou do mestrado em administração pública, assim como o meu colega... Está falhando. Só quero te agradecer porque antes de eu ser do mestrado, eu sou mãe, e antes de eu ser mãe, eu sou uma pessoa de muita fé. E eu estou vivendo um momento muito difícil com a minha filha desde abril, que não quer mais viver. E eu fico com Deus o tempo todo, pedindo a Deus que me dê uma luz, e que já que as minhas palavras não estão ajudando a minha filha, que eu encontrasse alguma palavra que eu levasse a ela e que fosse ajudá-la bastante. E eu estou muito feliz de ter assistido aqui a sua palestra, porque com certeza eu vou colocar a sua palestra para minha filha assistir, e eu tenho certeza absoluta que Deus me deu a chance dela ouvir uma palavra muito boa, que eu tenho certeza que vai ajudá-la muito. Então, eu agradeço muito a você. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Que aconteça. Senão o Tomás vai sair daqui 10 horas da noite, eu não estou muito preocupado com ele, sim comigo e com todos nós. A última aqui é a colega que vai fazer a pergunta. Mas eu continuo depois no corredor, se alguém quiser. Boa noite, meu nome é Natália, sou do MEX. Durante o seu discurso, Tomás, você apontou diversas formas de inteligência que você precisou utilizar na sua vida para superar todos os desafios que você passou. Ficou uma dúvida só numa questão. O que mais te motivou? Foi o desafio da superação ou a vontade de fazer diferente do que já tinha acontecido na sua vida? Ou na história da sua família, por exemplo?
Deixa eu entender melhor. Você diz diferente do que tinha acontecido na minha família em termos de... Em termos de toda a história, por exemplo. Você começa de suicídio, o seu discurso... de separação? Não, da separação, do suicídio, enfim. Não é a vontade de fazer diferente, é a vontade de fazer bem, o bem. Esse eu acho que é o grande objetivo que todos nós temos que ter, é fazer bem o bem. Esse eu acho que tem que ser o grande objetivo do ser humano. Eu vi tanta coisa errada na minha família que eu percebi que foi uma das coisas que me ajudou, é que eu vi que estavam fazendo o bem ou errado. E o que a gente deve fazer é bem o bem. É uma escolha difícil, mas até porque as coisas certas e as coisas boas são sempre muito mais difíceis do que as coisas erradas. Quando você tem um desafio pela frente, a coisa mais fácil que você vai ter é 300 argumentos para não fazer. Mas basta ter um, ele é o suficiente para você fazer. Então, a preocupação é de fazer bem o bem. Obrigada. Estou no corredor para quem quiser. O Carlinhos está me mandando ir embora. Vai em frente, eu volto em você. Se quiser precisar, a gente ajudar também. Tá? Maravilha.